Quem está com falta de cabelo aí em casa? Hoje é sobre isso que nós vamos falar ao longo deste episódio, ao qual eu não podia estar tão bem acompanhado como o meu senhor amigo Shipper. Olá, Está senhor Bernardo muito elegante. Melo. Você... E... Eu não tenho muito palavras, obrigado. não Muito tenho obrigado. palavras para descrever. Não, o senhor também Eu não estou Eu empolgadíssimo. estou gostando desse empolgadíssimo. outfit Diferente. boné. Misturar o casual eu com gosto também disso. por alguns erros que eu gosto cometi disso. aqui na minha parte capilar, que decidi rapar o cabelo, então não quero que as outras pessoas Mas vejam. tá gatão. Mas a gente não pode deixar de cumprimentar a nossa gurizada, Exatamente. né? Olá, gurizada. Entrei hoje de uma forma um bocadinho com mais suspense devido ao episódio que nós vamos ter aqui. Hoje nós vamos falar de coisas bastante abrangentes para quem esteja com problemas de saúde capilar, sejam homens, sejam mulheres, pacientes de qualquer idade. Nós hoje vamos falar muito sobre isso. O que é que nós temos para hoje, Sr. Chipa? Mas antes disso, né, a gente tem que dizer, sejam bem-vindos a mais um podcast Fora da Caixa. Diretamente aqui do Impulso Studios, do nosso amigo Garrucho. Já sigam ele nas redes sociais. E se precisar de conteúdo digital, vem aqui pro estúdio que vocês conseguem gravar tudo. Mas eu preciso voltar ao assunto capilar. Você já me fez uma introdução. Eu reclamo sempre, né? Mas o nosso convidado de hoje é alguém especialíssimo. É alguém que, por sorte, nós nos encontramos e temos uma relação mais próxima. E ele vai falar e tirar todas as dúvidas sobre doenças do couro cabeludo e implante capilar, Dr. Henrique Machado. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado, obrigado eu sempre digo que, principalmente a sua agenda é complicada. Então, nós agradecemos imenso o senhor ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco e tirar as dúvidas que nós dois temos e que todos os homens e mulheres têm sobre queda capilar, doenças capilares e principalmente sobre implante capilar. Né? Muito obrigado mesmo. Nada, doutor. estou aqui, é algo que eu adoro falar, portanto é mesmo um prazer estar aqui convosco a falar então, disto. para nós também é um imenso prazer. Eu acho que não há melhor maneira de nós começarmos do que por uma curiosidade que tenho, que é como é que o doutor se apaixonou por esta área? De onde é que veio a paixão? Olha, vou-te contar, é engraçado porque portanto, eu acabei medicina, depois fiz medicina familiar, sou médico de família, e depois fiz um mestrado em medicina estética. E comecei com medicina estética, como que falava antes, os botox, seja, criei a Sociedade Portuguesa de Medicina Estética, que atualmente sou vice-presidente, faço parte da direção, e dediquei os primeiros anos à medicina estética. E uma altura a minha mulher disse-me, olha, está ali uma clínica à procura de um médico de estética, mas uma clínica de capilar. E eu na altura disse, nem quero. E ela, vai lá. Mandei o currículo, chamaram-me, contrataram-me logo e comecei a fazer a parte capilar e comecei a adorar. Ainda não na parte cirúrgica, isto foi em 2012. Porquê? Porque as consultas, eram umas consultas também a buscar um bocadinho aquela parte mais médica. E agora, a consulta de medicina estética é muito gira, a beleza é tudo muito giro. Mas muitas vezes são consultas que parece que estamos... o lábio está mais para a esquerda, mais para a direita, e entra ali num preciosismo e parece que entra ali numa parte de vendas e assim. No capilar foi tudo ao contrário, ou seja, no capilar de repente eram consultas, imagina, uma alopécia feminina, estar 40 minutos a explicar tudo, desde a parte ginecológica, da parte depressiva, ver-te como um todo, e depois tínhamos os procedimentos e víamos resultados espetaculares. Então, toda esta parte de conseguir ver os resultados, comecei a me apaixonar mesmo, ao ponto que, passado um ano, comecei a dedicar-me ao transplante, propriamente dito, e o transplante capilar é uma coisa que demora muito tempo, mas também a mim traz-me tranquilidade. Eu estar 10 horas, 8 horas no bloco a fazer o transplante, estou a conversar com o paciente, estou a ouvir notícias, estou tudo, também faz com que me afaste do telemóvel, tenho uma vida que tem sempre 1000 coisas para fazer. Eu às vezes não gosto é de parar e ir ao telemóvel, que já sei que vou ter 70 mensagens, 20 chamadas, então estou tranquilo. Mas então, eu gosto muito, então, ao ponto que eu desde há 6, 7 anos que só faço capilar. Já deixei a medicina estética, já deixei tudo, porque é o que eu gosto mesmo. Eu adoro tudo, a parte clínica, a parte médica, a parte cirúrgica, tudo. E, portanto, a curiosidade foi essa. Surgiu por acaso e nunca mais vou largar. É o que eu gosto. Mas, quando eu conheci o senhor, nessa clínica que o senhor trabalhou, eu percebi isso, essa paixão que o senhor tem pelo que o senhor faz. É como se fosse, tipo, a sua... Eu fiquei mesmo contente de ver, ou seja, tinha paixão pela medicina, mas depois de ver que dentro da medicina havia alguma coisa que eu digo, eu estou realizado. Eu não preciso de estar à procura de mais, que eu estou realizado e gosto. Imagina aí...
muitas vezes vou falar a congresso e assim tenho que preparar apresentações e faço aquilo com... gosto. Às vezes vejo-me e são 2 da manhã, ainda estou aqui a ver os slides, a mudar coisa. É algo que eu realmente gosto. Gosto de dar aulas felizmente dou aulas em várias universidades para médicos de capilar e é uma coisa que eu gosto. Por mim estava ali horas e horas, por isso é que quando me desafiaram a vir cá, eu para falar disto, estejam sempre a tocar às vezes que for necessário. É Ótimo. Está sendo convidado. Hoje vai ser, gente, apenas um insight do que pode vir. Se vocês quiserem, o doutor volta, porque a gente tem muita dúvida mesmo. E coloquem as dúvidas que sim, posso estar atento e vou-vos ajudando a responder. Aqui já do início da nossa conversa eu já fiquei aqui com uma curiosidade que é, o transplante capilar é algo mais relacionado com saúde ou algo mais relacionado com estética? Isto porque o doutor estava a falar que em congressos fala para médicos, mas há várias clínicas em que os procedimentos não são feitos exclusivamente por médicos. Se isso é uma obrigação, ser um cirurgião, ser um médico a fazer, ou se não é qualquer pessoa, mas qualquer pessoa com conhecimento de causa consegue fazer um transplante capilar. Aqui estamos a entrar ali numa zona de fronteira. A primeira coisa, teoricamente, a falta de cabelo, nós chamamos alopécia, daqui a um bocado podemos falar o que é isso, porque a alopécia não é... Mas as pessoas muitas vezes pensam que a alopécia é a alopécia areata, aquela grave. Não. A alopécia é tudo, desde que seja mais grave ou menos grave, mas a seguir podemos explorar um bocadito este termo que acho que é importante as pessoas perceberem. Mas, primeiro, todo o tipo de falta de cabelo, a alopecia androgenética, esta que eu tenho, que sofremos nós 3 aqui na mesa, é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde também. Porquê? Pelo impacto psicológico que tem sobre muitas pessoas. Portanto, a primeira coisa que digo, isto para mim, sem dúvida, é algo médico também. Por isso é que mesmo nos hospitais há serviços que se dedicam. Quem pode ou quem não pode fazer o transplante capilar? E aqui estou, eu como médico, ou seja, em todos os sítios há sempre o médico. A questão depois é se o médico deixa que fiquem os enfermeiros sozinhos a fazer o transplante capilar ou outros técnicos não enfermeiros ou não. Eu defendo que deve haver sempre um papel do médico, ok? Mas deve haver o papel do médico desde o início, ou seja, desde a primeira consulta, ou seja, isto não pode virar um negócio que vem uma comercial dizer que vai ficar tudo muito bem e siga e depois amanhã você chega lá e não faz ideia de quem é que vai fazer, porque eu quando falo com alguém, vai haver ali um compromisso entre o médico e o paciente, vai dizer, olha, isto vale a pena, isto não vale a pena, atenção que estás a pedir umas linhas muito baixas, isso pode no futuro dar-te problemas, há ali um compromisso. E esse compromisso vai ser no próprio dia da cirurgia e vai ser durante 1 ou 2 anos a seguir à cirurgia, no mínimo. Isto quase sempre é para a vida toda, mas no mínimo. E é este compromisso que faz com que em todo o transplante, cada milímetro, cada pormenor conte, porquê? É como uma escultura, é como uma coisa, é algo, é o nosso trabalho, é o trabalho que eu comprometi, é o trabalho que eu falei com o paciente e é aquele resultado que eu disse que eu daqui a 1 ano quero que esteja e por isso, para mim, tem que ser feito por médico, ou seja, tem que ser feito em equipa, atenção, eu trabalho, sou eu que faço transplante, mas estou na minha equipa, tenho 3 profissionais, enfermeiras, e sem dúvida que selecionei pessoas muito boas, muito competentes. Acho que em toda a área de saúde tem que haver um trabalho de equipa, sem dúvida. Tá bem? E atenção que o trabalho dos enfermeiros e dos técnicos capilares é mesmo muito, muito, muito importante. Mas apesar de toda esta importância, eu estou lá sempre a coordenar. Percebe? Portanto, por muito que eu confio realmente, seja, eu contratei agora que abri a clínica, quem eu realmente confio, mas mesmo assim eu tenho que estar... Vocês vão, se um dia fizerem transplante comigo, vão reparar que eu estou sempre a dizer, olha, atenção aqui, atenção ali, é preciso isto. Estou sempre, porque assim é que otimizamos os resultados, por muito que eu confie, volto a dizer, e confio, tenho a melhor equipa do mundo, confio neles, mas tem que ser dirigida por um médico. Sim, sim. E antes da gente entrar, eu quero adentrar mais nessa área de transplante, mas eu acho importante para os clientes, para as pessoas, qualquer pessoa que está nos assistindo, e acho que principalmente para o pessoal da nossa área, que é cabeleireiros e barbeiros, todo mundo que trata com a área da estética. A gente tem muitas doenças hoje capilares e a alopécia areata, principalmente, é uma que se tornou muito mais comum do que deveria, daqui a pouco podemos falar sobre ela. Mas eu acho importante a gente falar para o pessoal que está nos assistindo que existem várias doenças e nenhuma se trata a não ser no médico. Né? Porque não sei cá como é que funciona, no Brasil sempre tem uma receitinha caseira, passa isso, passa aquilo, passa não sei o quê, e não é assim. Temos, por exemplo, dermatites, dermatite seborreica,
todos os tipos de alopecia, psoríase, que não é caspa. Sim, não, é né? diferente. Caspa é uma coisa. Aí eu queria que o senhor desse uma breve explicação Tá de que é cada coisa, Tá bem. para que as pessoas consigam identificar em casa o que está acontecendo consigo Claro. e buscar um profissional para tratar. Isto primeiro é dar-lhes parabéns, que já vi que percebe muito disto Sim, também, o que é ótimo. estudei muito Mas, tricologia. ótimo, é ótimo. Primeira coisa, eu gostava mesmo de começar no termo alopécia também, que é um chavão que as pessoas têm medo da alopécia, ou até alopecia, que é como se devia dizer, mas todos dizemos alopécia. É tudo que seja, ou seja, aquilo, mas tem uma curiosidade, aquilo vem do grego, porque no grego alopex é raposa, está bem? E como havia uma espécie de raposa que todos os anos, que era das montanhas com neve, todos os anos mudava duas vezes de pelo, esta troca de pelo de cabelo vem o nome alopex, que é o nome hoje em dia alopecia. E nós consideramos tudo que seja uma queda de cabelo anormal, consideramos alopécia. Alopécia. Ok? Agora, dentro da alopécia pode haver alopécias sem grande importância ou com maior importância, ok? Então, a mais comum é a alopécia androgenética. Portanto, o andro significa hormonas andrógenas, portanto, significa que há uma componente hormonal, e o genética que vem dos familiares. E já aqui vou uma coisa que acho que é importante. Então, vem dos familiares, vem do pai, vem da mãe, vem dos dois. Acho que é uma dúvida que quase todos têm. Epá, já existem mais de 100 genes identificados, está bem? É verdade que o gene mais importante, que é o receptor de andrógenos, vem da mãe. Eu ia dizer isso, porque Mas um dermatologista me falou isso. Mas são mais de 100. Portanto, por muito que aquele venha da mãe, o conjunto de mais de 100 pode fazer com que a pessoa, até a mãe, não tenha problemas e tenha. Agora, eu dou muito exemplo para os pacientes perceberem que é como a altura. Nós tivemos dois pais altos, pai e a mãe alta, a probabilidade do filho ser alto é maior, mas às vezes sai baixo. Sim. Igual que às vezes os pais são baixinhos e o filho sai alto. Portanto, se eu tenho pai, mãe e familiares com alopecia androgenética, com aquela falta de cabelo que nos homens é as entradas e a coroa que vai evoluindo e na mulher costuma ser a risco ao meio que vai ficando com menos densidade, a probabilidade de eu ter é muito maior. Mas não significa que eu vou ter obrigatoriamente. O que também não significa que o pai e a mãe tendo, eu vou ter que ter. Portanto, Sim. há muito maior probabilidade, mas não significa. Então, estávamos a falar um bocadito do palavrão da alopécia. Portanto, existe esta que é genética, androgenética, é mais comum que afeta. Depois existe, também para vocês saberem, uma coisa que é os eflúvios, está bem? O que é o eflúvio? Telógeno e É anágeno. o telógeno agudo, que é o mais frequente. Nós, por alguma razão, sofremos um stress que o nosso cabelo decide cair. Um caso muito notável foi no Covid. A pessoa ficava com infecção de Covid, muitas vezes era grave, tinha que recorrer a tratamentos e passado 2-3 meses começa a cair. Igual que se eu agora tivemos um problema, desde uma dieta muito rigorosa, a uma alteração da tiroide, a problemas, a pessoa, uma morte, alguém ou assim, é normal que 3 a 4 meses depois o cabelo comece a cair, está bem? Em princípio, se aquilo não for muito intenso, esse cabelo vai recuperar, está bem? Demora 6 meses. O mais importante é tratar a causa, é que deixe de haver esse problema. Se a pessoa estiver deprimida, é que deixe de estar deprimida. Se estiver com falta de ferro, é que deixe de estar com falta de ferro. E aquilo volta, está bem? Portanto, este é outro grande grupo. E a maior parte, felizmente, 95% dos problemas, ou é alopecia androgenética, ou é este eflúvio telógeno, que é esta queda que acontece após algum acontecimento. Depois, existe mais de 100 alopécias, está bem? Entramos, seja desde a areata, depois as alopécias cicatriciais, que aí, imagina, a areata é uma questão autoimune, uma coisa engraçada na areata, que é aquela que, para quem está a ouvir este podcast, serão muitos, vai ser que é aquelas placazinhas que fica mesmo sem cabelinho nenhum, mas, não sei se o Super sabe, na alopécia areata o folículo está bom. A qualquer momento ele pode crescer. Ok. Agora, o problema é que às vezes cresce, portanto, muitas vezes nos homens aquela falhinha na barba, passado meio ano, um ano, cresce, como pode nunca crescer, pode evoluir totalmente. E porquê é que nós não podemos fazer transplante capilar, nesse caso? Porque o folículo está bom. O corpo é que está a dar um sinal autoimune para o folículo não crescer. E por isso é que uma das bases de tratamento é com corticoides. Sim. É diminuir as nossas defesas. Só que não podemos ir a uma dose tão alta, ao ponto de nos fazer perder as nossas defesas. Ok? Sim. Mas é direto. E depois há as alopécias cicatriciais, muitas delas associadas a problemas de pele, seja líquen plano, seja alopecia frontal fibrosante. Atenção, esta é uma epidemia que é essencialmente nas mulheres pós-menopáusicas, mas pode ocorrer em qualquer pessoa, que é esta linha começa a vir para trás e nota-se que há uma inflamação. Está a acontecer também um tipo de alopecia cicatricial, aí é própria. Há algum tipo de inflamação, algum problema da pele que ataca o cabelo e destrói. E aí é irreversível também. E aí transplante depende, pode-se fazer, mas quando já está controlado, temos que explicar ao paciente que o resultado pode não ser, enquanto que numa alopecia androgenética, eu digo-vos,
o cabelo transplantado, se for tirado de uma zona forte, em princípio é durar para sempre. Num caso destas alopecias mais complicadas, eu tenho que explicar que pode ou não pode durar, está bem? Que pode haver perda. Isso, eu vi alguns casos de transplantados que acho que faltou essa análise do profissional. Faltou. Porque o processo pós-cirúrgico não se deu como devia por falta dessa análise. Completamente. De identificar uma Acontece, alopecia. ou seja, por isso é que eu faço sempre, eu tenho uma camarazinha, a tricoscopia, Sim, para nós vermos como é, sim. como é que está o folículo, a raiz, e às vezes acontece, não é assim tão incomum, ok? A pessoa vem para fazer o transplante, está com uma falta de cabelo, pensa que aquilo é alopecia androgenética normal ou tem uma falha, e eu também, à primeira vista até me parece, e quando ponho a câmara vejo ali uma inflamação que digo, isto não é normal, esta pele não está normal. E muitas vezes, ou seja pela história clínica, ou às vezes até fazer uma biópsia, vejo que há ali uma alopecia cicatricial, por exemplo, um líquen plano de pilares. O que é que eu aí digo? Amigo, não podemos avançar já para o transplante, vamos fazer tratamento, vamos estabilizar isto durante 1 ano ou 2 para isto estabilize, e a seguir eu já posso dar a hipótese do transplante, mas sabendo a pessoa que, como já está estabilizado, em princípio vai correr bem, mas temos que avaliar caso a caso, está bem? Portanto, mas aí se eu faço um transplante naquele caso, pode pegar, passado 1 ano perde 20 ou 30%, passado 2 ou 3 anos perdeu tudo, e depois, o transplante foi mal feito. Não foi um diagnóstico mal feito. E por isso é preciso saber o diagnóstico. E vocês mesmos, quem trabalha no mundo da barbearia e cabeleireiro, às vezes olham para cabelos que notam que há ali uma inflamação, é uma coisa estranha, há ali uma coisa estranha. E isso é o que eu digo, e mesmo aos meus colegas, médicos que querem entrar neste mundo, muitos de medicina estética, de cabelo, o que eu vos digo felizmente, entre aquelas duas coisas que eu vos falei, a alopecia androgenética e os eflúvios, são 95% ou 98% dos casos que aparecem. E esses consegue-se tratar. Não é que consegue-se tratar, peço desculpa, consegue-se diagnosticar. Quando vocês virem que há ali alguma coisa estranha, mandem para quem entende isto. Sim. Porque já são 1 ou 2% e esses depois de fazermos o acompanhamento. Quando eu fiz meu curso de tricologia e cosmetologia especializado em doenças do couro cabeludo, há muitos anos atrás, eu comecei sempre... A gente trabalha com cabelo. Sim, claro. Tu começa a observar e eu sempre dizia, olha, a princípio pode ser isto. Vá a um dermatologista. A princípio pode ser uma alopecia, enfim. Vá ao dermatologista. Isso acontece por isso, por isso, por isso. Isso pode acontecer por isso, por isso. Algumas vezes os clientes iam, realmente o médico confirmava, obrigado, shipper, porque identificou, mandou a tempo e tal. Poderia ser pior, principalmente, sei lá, uma dermatite seborreica, que se avançar muito o caso, sabemos que... Em casos muito graves, quando faz placas mesmo, pode levar à perda. Exato. E hoje eu não sei como acontece na clínica, não sei contigo, mas eu já peguei, hoje, muitas pessoas com dermatite seborreica ainda com placas enormes, vai um dermatologista. Não, mas isso acontece sempre. Não, amigo, vai ficar careca. Porque é uma infecção, né? Uma dermatite é uma... A condição, a maioria, tem a ver com uma parte fúngica, mas não quer dizer que seja porque a pessoa tem um fungo. Ou seja, nós na cabeça, igual que na maior parte em outras zonas, temos fungos que vivem em normal, convivem com restantes organismos. Sim. E às vezes há um desequilíbrio, as pessoas têm mais tendência para este desequilíbrio e aquilo começa a desenvolver-se a dermatite seborreica. Tá bem? Portanto, tem outras causas, mas a mais frequente é esta. E estes fungos estão associados à lavagem do cabelo ou não tem nada... Não há relação? Não. Ou seja, a pergunta dos milhões, e agora posso ter alguns contra mim, se podem lavar o cabelo todos os dias ou não, se faz mal, não faz mal lavar o cabelo todos os dias, está bem? Não faz mal, não estou a dizer que é obrigatório ou que é necessário, mas nestes casos das pessoas que têm que notam mesmo que o couro cabeludo começa logo em 2 dias a ficar com muito sebo ou assim, convém lavar. Uma pessoa que pratica atividade física, não tem... E Bernardo, eu dou um exemplo muito grande que é, às vezes apanho muitas pessoas que é, olha, perdi cabelo quando fui à tropa, fui usar o boné, o chapéu da tropa, estou a dar um exemplo, ou quando comecei a usar a espuma e assim, depois, esse boné é estranho, só foi-lhe perder cabelo aqui no meio, porque aqui atrás continua forte que se farta.
Ou a espuma, ou o gel só fez perder cabelo aqui no meio, nas entradas, na coroa, porque esta zona de trás, a zona que a gente no transplante chama a zona doadora, continua a estar extremamente forte. Então o boné também não faz diferença. Não faz mal, não faz mal. Seja importante, ok, é bom que às vezes respire, não é para estar 24 sobre 24 horas com Nem coisa. colocar com o cabelo molhado. É isso, mas o que eu quero dizer é, não é por aí, tá bem? E nós depois temos que distinguir duas coisas, que é uma coisa é a qualidade, a vitalidade do cabelo, que aí muitas coisas podem influir, mas outra coisa é a raiz e o que ele vai desenvolver. O que eu quero dizer é, há certos tratamentos que podem até quebrar ou ficar mais quebradiço, o cabelo ter um aspecto que não está tão saudável, mas na verdade não está a influenciar o crescimento e a raiz, está bem? Portanto, e eu aqui, dessa parte, vocês percebem muito mais de ver a parte do cabelo que está com vida, meter produtos próprios, e eu vou mais à parte da raiz de cabelo, o que vai influenciar daqui a 5 ou 10 anos, está bem? Sim. E eu dou um exemplo agora, falando de uma forma mais leigo possível. Quando as pessoas perguntam o que é que faz mal e o que é que não faz, eu digo, olha, o que doer faz mal. Ou seja, em que sentido é? A pessoa usa um cabelo, umas tranças leves, sem ser coisa, não faz mal. A pessoa faz um alisamento com um produto que não faz mal ao couro cabeludo, ou pinta o cabelo, faz umas madeixas, não faz mal. Tudo que doa, ou seja, o que é que eu quero dizer tudo que doa? Quando faz umas tranças muito apertadas, que nota-se que está a doer o cabelo, por muito bem se habitue, isso está a fazer mal ao cabelo, está bem? Está a fazer mal para o futuro, e nós temos a alopécia tracional, muito frequente na raça negra, que é tantos anos a usar trança, perde o cabelo. Ou das mães, eu sempre... Das quando eu mães, dou aula, no Brasil é comum as mães pegar as crianças, eu digo, bota o pé nas costas e puxa. E isso aí com os anos está ali... Alopecia de tração, E fica a criança perde toda... É uma alopécia cicatricial, aquilo Sim. vai mesmo vai destruir o folículo, portanto, imagina, o alisamento quando usas um formol, assim que a pessoa tem, e eu notei que aquilo me ficou a arder, está a fazer mal. Ou fez cascas. Fez cascas, qualquer coisa que... portanto, já estamos a afetar a raiz do couro cabeludo, isso aí pode ter problemas, e já apanhei casos de que usam produtos tão fortes que fazem mal. Agora as coisas mais simples de lavar, lavar o cabelo, utilizar o chapéu, não há de ser por aí que a pessoa vai ficar calva. Não é por aí, porque também se ficasse, ficava em todas as zonas, e quando é uma queimadura ossinha em todas as zonas, queima igual aqui como queima atrás. Eu tive Portanto, com isso, relaxem. O que eu quero dizer é o que eu digo. Pode o aspecto estar mais... Há hábitos saudáveis que fazem com que o cabelo esteja mais saudável, o fio do cabelo, a impressão. Mas depois, a nível da raiz, em princípio, esse tipo de coisas não faz mal. Eu tive um cliente que... com muita casca de dermatite. Eu assim, tens que fazer um tratamento, dermatologista, não sei o que, tem que lavar o cabelo com mais frequência. Não, o dermatologista falou que eu tenho que lavar uma vez por semana. Como não? Isso tem que tratar. Okay. Há uma teoria, igual que o mito, se devemos lavar ou não, tomar banho também para a pele todos os dias. Há quem diga que ao lavar todos os dias, a parte sebácea assim vai estar sempre a produzir mais e mais e mais. Sim. Mas a maior parte nós defendemos que não faz. Por muito que seja assim, mas vale lavar todos os dias e ter aquilo limpo do que estar agora à espera, igual que na nossa pele, que o corpo cria a nossa camada de protetora de gordura. Não vale a pena, depois vai trazer outros problemas. Sim. Uma coisa que eu notei quando eu mudei para cá foi que a água alterou não só a minha pele, quanto o meu cabelo. Eu caiu mais, né? Porque a água aqui tem muito calcário. Isso é fato. Completamente. Lá está. Eu não estou a dizer que isso é isso que vai fazer cair cabelo. Sim. Mas o aspecto do cabelo... Muda. Eu noto perfeitamente quando vou para sítios com praias e assim que a água é completamente diferente, o nosso cabelo muda logo. Parece muito mais seco e tudo. Portanto, é completamente... Lá está. Que a nível do aspecto do cabelo influencia bastante, sem dúvida nenhuma. Ok. Então é este tipo de... E caspa. A caspa ela acontece por uma renovação celular... Ou às vezes porque a pessoa queima o couro cabeludo com água quente. Caspa, teoricamente, caspa é o nível inicial da dermatite seborreica. Sim. Portanto, se formos ver a dermatite seborreica nível 1, é o que a gente chama aquela caspinha. Portanto, tem a ver que muitas vezes está ligado à tal parte da alteração do equilíbrio entre os fungos, ok? E é um fungo próprio, agora não vale a pena, é muito específico, que provoca, tem mais tendência a provocar isso, e muitas vezes os fatores como o nervosismo, alturas de maior estudo, de maior stress, desenvolve muito mais. E depois aquilo cria uma descamação, e é esta descamação que a gente chama caspa. Agora, dentro da caspa também há a caspa seca, depois há aquela caspa muito amarelhenta, que é tipo quase a crosta látea dos miúdos, também é um tipo que fica mesmo amarelo, portanto, há aquela vários... que tipo os bebês têm? É igual, é a crosta látea também, e apanho muitos adultos também com esse tipo.
é difícil tratar. E aqui vou ser sincero, ou seja, nós normalmente, quem tem tendência a ter, eu não consigo tratar, ou seja, muitas vezes o que eu faço é ensinar o paciente a tratar, no sentido de dizer, olha, eu vou dar isto, isto e isto. Não há nada que vai resultar para sempre. O normal é que agora faças isto, daqui a um mês estás espetacular, estás muito melhor, mas daqui a 2 meses afinal já não resulta tanto. Então eu digo-te, olha, tu faz isto, mas tem isto para SOS. Se este não resultar, tenta este. E a própria pessoa aprender com o que é que deve ir pondo. Portanto, eu faço muito este truque com os pacientes. Top. Também, que é passar um bocado, porque isto é uma coisa que é crónica e em princípio vai, às vezes com a idade e com alterações hormonais melhora, está bem? Portanto, é normal que aos 40, a partir dos 40, 50 anos melhore, mas até lá é mais difícil. Aproveitar aqui e já falar de novo para todo mundo que está nos assistindo. Estudem sobre doenças do couro cabeludo. Profissionais da área da beleza, principalmente, para conseguir dar um atendimento e um auxílio melhor ao seu cliente. E consigam e tenham um contato com um dermatologista, alguém especializado na área, que vocês possam indicar para não fazer nenhum tratamento estranho dentro da barbearia, porque eu já vi muito Principalmente para alopecia, pegar uma minoxidil. gilete. Não, o minoxidil é água, né? Mas o que eu digo no Brasil, todo mundo bebe. Toda a gente tem. Ok, minoxidil ok. passa em todo Ok. lugar. Pensei que era água no sentido de não fazer nada. Eu Não, já não, acordava, minoxidil é água no sentido muito comum, no muito Brasil comum. é. Mas, por exemplo, já vi pessoas com alopecia, barbeiros passar navalha e cortar toda a parte da alopecia para estimular o crescimento e tal. Não sei como é aqui, eu sei que no Brasil é proibido. que é? Tratamento. Pega uma Eu também lâmina. já vi. A lâmina fazem cortezinhos Cortes, para estimular sério? o crescimento fosse- do cabelo. No Brasil, a nossa área não pode trabalhar com Com perfuração, não é? sangue, né? Embora o Barber Pool diga que sim, não existe porque nós não somos preparados a isso. Então, não façam esse tipo de tratamento nas suas barbearias. Eu sei que no Brasil não pode, aqui em Portugal eu sei que também não pode. Então, tenham atenção a isso, indiquem um profissional e auxiliem os seus clientes, né? Mas aí agora eu quero falar de falta de cabelo. Agora é de minoxidil. Começámos logo pelo sítio certo. Exato. Porque o minoxidil é muito vendido e eu acho que legalmente nem poderia acontecer, mas é muito vendido em barbearia e é um dos tratamentos que mais se aconselha. A pessoa está com um pouco de falta de barba, aplica minoxidil, está com um pouco de falta de cabelo, olha, aplica minoxidil e nós com... Eu confesso que para mim minoxidil não funcionou. Mas olha, ainda bem que é o minoxidil, porque apesar de tudo, minoxidil em quase todas as alopécias ele faz Funciona. algum efeito. Ok, eu não vou dizer que é o único, não vai mexer na parte hormonal, nada, mas ele realmente, o minoxidil é um medicamento que foi inventado, não sei se vocês sabem, há 40, 50 anos, Para atenção. a tensão arterial. Portanto, é um vasodilatador potente, mas usávamos em doses de 10 a 80 miligramas. E depois viu-se que fazia como efeito secundário crescer muito pelo. E para terem noção, há 5 anos em Espanha houve uma troca de medicamentos, um omeprazol para minoxidil para crianças, e aquelas crianças começaram a desenvolver, houve 10 ou 20 crianças, se vocês pesquisarem na internet em Espanha vão ver, porque aquilo realmente resulta, Tipo, faz crescer. Mas tópico ou oral? Qualquer um deles. Qualquer um deles. O oral é mais potente, ok? Mas o oral, teoricamente, ainda usamos off-label, portanto, ainda não está autorizado para aquilo, mas com bons resultados. Mas para explicar-vos um bocadinho, portanto, então, depois desenvolveu-se a forma tópica e depois, desde os últimos 30 anos, usou-se a forma tópica. Em 2012 ou 2014, um famoso tricologista, dermatologista australiano, viu, ou seja, testou, ok, eu não vou usar o minoxidil oral porque doses de 10 ou 80 miligramas têm efeitos secundários que não se pode usar, mas deixamos usar doses muito pequenas. Estamos a falar de doses para mulheres de 0,5, 0,7, 1 miligrama e para homens de 2 a 5 miligramas. E viu que com doses pequeninas os efeitos secundários eram muito menores e com bons resultados, e por isso voltou-se a usar o minoxidil oral também. O que é que falamos de efeitos secundários? Nas mulheres, aumento dos pelos, ok, portanto é o grande efeito secundário. Não é muito grave. Depende porque há mulheres em que aquela falta de cabelo já vem de um quadro hormonal todo, que em geral são pessoas com muito acne, podem ter o síndrome do ovário poliquístico, os muito acne, já têm pelos a mais, já sofreram com isso, e por isso é ali um equilíbrio. Agora, há aqui uma questão que é, o minoxidil tópico pode ser um bocadinho menos eficaz que o oral, mas continua a ser eficaz. O problema do tópico é que as pessoas deixam de o colocar. Nas mulheres, essencialmente porque suja o cabelo. Como suja o cabelo, como a cosmeticidade do minoxidil é má, as pessoas deixam de usar. E depois, o erro típico que acontece é, vai ao médico, puma minoxidil, e outras coisas, vamos falar já um bocadinho mais do resto,
Primeira coisa a avisar, o minoxidil no primeiro mês faz cair cabelo. É normal e as pessoas muitas vezes não sabem e por isso eu tenho que avisar. E aí, também eu aqui critico alguns colegas que fazem consultas de 5 minutos. É impossível uma primeira consulta em 5 minutos, não explicam nada. Olha, pega lá, está isto. E vocês... Eu estou cerca de 30 a 40 minutos com cada paciente para explicar o que é que tem, explicar o que é que o minoxidil vai lhe causar, que é para preparar a pessoa, dizer, olha, daqui a um mês, se tiver aqui em baixo cabelo, não se preocupe, é ele a fazer o seu trabalhinho, ele vai fazer com que aqueles cabelos estejam quase a cair. Vão sim cair, eles depois vão renovar, não se preocupe, faz parte. Portanto, eu explico sempre isto. Mas estava a dizer, então as pessoas fazem minoxidil, começa a cair, passado 6 meses estão melhores, ficam contentes, passado um ano continuam melhores, passado 2 anos estão iguais, então qual é o meu raciocínio? Isto já não está a fazer efeito, deixa-me parar o minoxidil. Só que ele está a fazer efeito. E depois param o minoxidil, ou param outros tratamentos, e depois passado 3 ou 4 anos, ai Jesus, que cai muito mais cabelo. O que eu quero dizer é, mesmo fazendo tratamentos, vai haver uma fase que o que nós vamos conseguir é estabilizar. E possivelmente, depois de estabilizar, até vai continuar a perder. Só que o que eu quero é que aquilo que perdeu em 10 anos, que imagino que se em 10 anos perdeu 5% do volume, em vez de ter perdido 30 ou 40, é um excelente resultado. Eu só tenho que mentalizar-se disso, tá bem? Que a alopecia androgenética é crónica, é para toda a vida, não tem cura, é para toda a vida. E a medicação, por exemplo, do minoxidil é uma medicação contínua como lavar os dentes, por exemplo. Ou seja, é uma coisa que se deve. Então a tópica, que tem pouca absorção, o ideal é fazer todos os dias para sempre. A nível dos outros, dos que têm muito má fama, a finasterida, a dutasterida, também é altamente eficaz nos homens. Atenção, altamente eficaz. Eu posso-vos mostrar casos de pacientes que sem transplante, por terem feito, porque também, claro que não é um paciente de 50 anos que perdeu tudo há 20 anos, não vão conseguir fazer nada, mas às vezes pessoas com 24, 25, que perderam quase tudo em 2, 3 anos, e que eu ponho-lhes uma dutasterida, que é uma prima da finasterida, e com resultados inacreditáveis. Portanto, isto acontece. Agora, depois também chega a questão, tenho que fazer para sempre? Mais uma vez, o problema está lá para sempre, aquilo vai ser crónico, mas, que é o que eu explico, pelo menos façam nesta idade, quando está a avançar mais rápido, porque às tantas, se eu conseguir fazer com que ele faça dos 20 aos 30 anos, ou dos 20 aos 25, aqueles 4, 5 anos, mesmo que eu depois tire, em princípio passou aquele pico hormonal que lhe ia fazer aqui mais cabelo. Não estou a dizer que não vai evoluir, mas às vezes conseguimos que... Por isso eu às vezes digo aos pacientes, pelo menos faz-me 3, 4 anos para ver como é que isto... Mas a pessoa não apresentando efeitos colaterais pode continuar a fazer a medicação. Pode, sem dúvida. Mas, Bernardo, nós aqui eu tenho os 2 tipos de pacientes. É muito engraçado. Há pacientes que tudo que é química é mau. Percebe que isto... Eu no outro dia tinha uma colega a dizer que qualquer dia os cremes é melhor pôr água. Porque, ou seja, hoje em dia, em vez de dizer, olha, este creme, mesmo para a cara, é bom porque tem isto, a pessoa apresenta o creme e ele é bom porque não tem isto, não tem isto, não tem isto, não tem isto, não tem isto. Qualquer dia, ninguém se importa com o princípio ativo, só importa se é que não tenha não sei quantos componentes. Ok? E eu tenho muito isto, ok? Portanto, eu sou um médico muito baseado na evidência, portanto, eu vou pouco para as coisinhas, é mesmo que faz efeito, sou aqui sincero. E a nível do... estávamos a falar agora da finasterida? A nível de se faz efeito ou não. Há pessoas que eu noto que por terem que fazer alguma coisa oral, alguma coisa que seja medicamento, ficam logo... afastam. Depois tem outro perfil, não tive vários. Põe-me oral que é mais fácil e eu tomo esses, ótimo. Agora, ok, obriga, como tudo, são medicamentos e eu acho que o mínimo é uma vez por ano ir ao médico, ok? E aqui fazem uma pergunta. A finasterida, dutasterida, tem muito má fama na internet, porque dizem, e aqui o grande mito é que pode baixar em 2% a vontade, a libido do homem, ok? Falam da libido, falam da disfunção erétil, falam tudo isso, e mesmo da quantidade da ejaculação. A última, ou seja, é possível, e estamos a falar em valores cerca de 2%, está bem? Apesar que há uma meta-análise, é um estudo que vai buscar todos os estudos que foram feitos e compara-os a nível matemático, e a última até diz que nem há significância estatística, ou seja, eu nem posso dizer que isso é verdade. Porquê? Porque a nível como nós temos nas sondagens, o desvio padrão ou assim entre... os que tinham efeitos secundários ou não, a diferença era tão pequena que nem podíamos dizer. Agora, eu digo uma coisa que é, se eu vou falar nos meus pacientes, aqueles que eu noto que já têm receio, vão ser 20% ou 30%. Sim. E esta diferença de 2%... Efeito placebo. Completamente. E esta diferença de 2% nem é aquela diferença de que 2% vão ter
Os que se eu lhes der às tantas uma pastilha de açúcar, 20% vão ter. E se eu lhes der o finasterida, às tantas 21% ou 22% vão ter. Estes 2% muitas vezes é a diferença dos grupos, corrigindo este efeito placebo que é brutal, ok? Agora, coisas muito boas. Primeiro, são medicamentos que se usam há 30, 40 anos. São medicamentos aprovados pela FDA, pela Agência Europeia. A dutasterida não para a alopecia androgenética, em Portugal e nos Estados Unidos, mas na Coreia e no Japão sim. Mas no Brasil também? No Brasil acho que a dutasterida ainda não está aprovada. Não? Não, mas muitas vezes não está aprovada por... Ou seja, o laboratório lançou-a, já está barata no mercado. Não vale a pena estar a fazer os estudos para aquilo ok. e por isso não autorizam para aquilo por muito que toda a gente use. Mas a finasterida sim, está... O Propecia está mesmo... Está aprovada. Isso é o que eu disse, são 40 anos a usar em milhões e milhões de pessoas, portanto, são medicamentos muito, muito bem estudados. Eu digo isto, eu às tantas tivesse que dar um ibuprofeno todos os dias a vocês e eu não dava, porque sei os problemas renais que pode dar com o uso contínuo ou assim. Portanto, são medicamentos que me sinto com segurança a dar. Agora, volto a dizer, desculpa, lá só mais uma coisa boa que tem é... Se pararmos de tomar, qualquer efeito secundário deixa de permanecer. Desaparece. E a finasterida, para terem uma noção, semivida, que é o tempo que a maioria fica, que metade fica no organismo, é de 6 a 8 horas. Portanto, nós em 8 horas já quase toda, já mais de metade desapareceu. Tá bem? Ou seja, teve um probleminha, não toma um dia, No volta dia tudo ao seguinte já normal. está. Pode até durante uma semana haver ali uma coisinha qualquer, mas depois tudo ao normal. Há estudos, e é o mito do... E vocês quem ler, e se tiver aí algum dos nossos espectadores começarem a ler, que é o síndrome pós-finasterida, ok? Que é dizer, deixei de tomar e continuei com aqueles problemas para o resto da vida, ok? E há 2 ou 3 médicos, como há sempre aqueles médicos que também, no meio dos médicos também há todo tipo de pessoas, e que mostraram casos, 3, 4 pacientes que aconteceu isto. Nós temos que ser sérios e matemáticos, ou seja, o que eu quero dizer é, se eu pegar em 1000 homens, entre os 30 e os 40, a tomar finasterida, chega aos 40, tiro-lhes, as tantas 1 ou 2 vão ter problemas sexuais. Mas já iriam ter sem a Mas já ia ter. finasterida. Só que é esse mesmo. Estes mesmos 1000 homens, dos 30 ao 40, claro que quem tomou vai culpar o outro, portanto, mas posso transmitir a quem está a nos ouvir, é mito, não é superior ao normal. Agora, vamos só aqui dizer 2 ou 3 coisas, imaginem. Nós sabemos que quem está a tomar finasterida e dutasterida a partir dos 50 anos, 40, 50, quando tiver que fazer aquele exame da próstata, PSA ou assim, convém avisar o médico que é para não, porque aquilo pode fazer com que o valor apareça um bocadinho mais baixo do que ele é na real. Portanto, há ali coisinhas que nós temos que saber, mas que são muito fáceis geridas. Mas Tá bem? assim, de efeitos colaterais que a pessoa possa sentir grandes receios, não há... São medicamentos muito seguros, está bem? E é o que eu vos digo, quando nós médicos, seja, eu se fosse uma coisa que me ia complicar a vida, que eu achasse que tivesse que sair, eu não ia estar a prescrever, Claro. senão depois ia ser um bumerangue contra mim, É um não é? tiro no Portanto, pé. é um tiro no pé, portanto, é porque tenho confiança. E os estudos todos sérios, e quando nós vamos a um congresso internacional, os melhores especialistas da área, tudo dizem o mesmo, também somos consensuais. Agora, eu tenho médicos que não vão concordar comigo, não há dúvida. Espera aí, calma Força. aí que eu tenho já uma pergunta. A mesoterapia, quando é feita, o que é que está dentro daquele produto? Está a finasterida ou a dutasterida? Não? Em geral, não. Primeira coisa, aí está o problema da mesoterapia. Ou seja, a mesoterapia é uma técnica. A mesoterapia é injetar superficialmente um produto. Portanto, Ok. agora, por isso é que é difícil dizer se a mesoterapia é boa ou não, no sentido porque é muito heterogénea. Eu posso injetar Pode ter qualquer água. coisa. Eu posso injetar água, Uma coisa interessante que é um dos princípios fundamentais da mesoterapia, seja para rejuvenescimento, seja para dor, seja para o cabelo, são as próprias picadas. E ali vai buscar aquela história que vocês falavam, que havia barbeiros a fazer dano no cabelo, porque isso realmente estimula a cicatrização e liberta ali uns fatores de crescimento. Então, para reparar o dano tissular, isso próprio ativa algumas vias de crescimento capilar. E por isso a própria picada em si resulta. E por isso é que o microagulhamento ou microneedling também está a ter bons resultados, porque é o dano que nós fazemos àquela pele vai ativar todas as nossas defesas e regeneração para aquela zona, não é todas, mas uma boa parte, e tem alguns benefícios a nível de cabelo, está bem? Agora, o que é que se põe na mesoterapia? E aí está, a maior parte, ou 99%, é polivitamínicos, nutrientes, que estão estudados para fazer crescer cabelo, não medicamentos. Agora, hoje em dia, nos últimos 2, 3 anos, uma das coisas que começou a desenvolver-se é o uso da dutasterida em mesoterapia. Também há pouca gente a fazer, e lá está. E não há pouca porque, imagina, temos que mandar
vi de fora que em Portugal um injetável autorizado para de dutasterida injetável não existe. Portanto, tem que ser uma farmácia de Espanha, estamos ali. Mas tem, a nível de estudos, é de longe a mesoterapia que mais resulta, mas de longe é com dutasterida. Ok. Okay? Atenção uma coisa, estamos aqui a falar da dutasterida e finasterida para homens, ok? Para mulheres É outra coisa. Teoricamente está contraindicada para todas, apesar que eu também uso, mas tem um risco gigante que é, não pode engravidar. Portanto, convém estar a fazer pílula ou que já não tenha idade fértil, porque aí pode fazer problemas graves no feto também. Sim, sim. Mas Ok. é outra história. Mas eu passo, ou seja, continuo a prescrever, mesmo sendo off-label, não está autorizado, teoricamente está contraindicado, mas também há uma comunidade médica científica, neste caso, também sabe dos benefícios. Agora tem que ser, é o que eu digo, é coisas médicas, tem que ser acompanhado, tem que ser, isto não é que vão todos com a mesma medicação, todos da mesma maneira. Individual. É tudo individual, porque eu tenho outras coisas para, no caso das mulheres, que é mais difícil, esperonlactona, são anti-andrógenos, ou seja, eu tenho que avaliar caso a caso para ver o que vou fazer. Eu se disser ao doutor algumas coisas que são ditas aí por várias clínicas pode ser assustador. A malta fala-se em dutasterida em algumas clínicas e isso só se quiseres ficar com cancro na próstata. Logo, direto é aquilo que recomendam para que só consigam, para consigam vender os tratamentos que a própria que às clínica... tantas, passado 2 anos, estejam lá outra vez. Ou seja, os últimos estudos e a nível de cancro da próstata, eu não queria estar a especificar muito, mostram que não aumenta o cancro da próstata, está bem? Pode sim, que é aquele caso das análises, disfarçar um bocadito casos graves, que sejam encontrados mais tarde. É a única coisinha, mas que é o que eu digo, desde que a pessoa saiba, que vai ao médico dizer, olha, atenção que eu estou a tomar finasterida, o que é que eu faço? Aquele valor da PSA, em vez, quando ele vier de 1, eu se tiver tomado dutasterida, eu vou considerá-lo que ele é de 2. Ok. E assim já me dá, e assim estou ou se tiver dúvidas, para um mês antes e refaça a análise, diz, olha, agora para de tomar o mês, fazes a análise aqui o mês e já está. Está bem? Portanto, são muito seguros, mas são medicamentos, Claro. têm que ser acompanhados. Tá bem? Agora, há pessoas a tomar há 20, 30 anos e com ótimos resultados. Sim. E doutor, quando é que começa a acontecer, a calvície ela começa a dar sinais nas pessoas muito jovens? Sim. Eu, por estudar muito e saber que eu ia ficar como eu estou hoje, aos 42 anos, eu entendi. Mas quando eu explico até para os clientes, existe uma fase inicial, começa a dar sinais ali aos 25, aos 22? Depende. Pode começar logo a partir da puberdade, pode começar a qualquer momento, tá bem? Sabemos que há um pico grande ali entre os 18 e os 30 anos, tá bem? Mas depende. Depende de cada pessoa. Individual. Pacientes de Agora, 18 anos com muito pouco Agora, cabelo. vocês, profissionais da área capilar, são os melhores para começarem. Ou seja, A começa identificar, sempre sim. com uma coisa que é chamada miniaturização. Portanto, não é que o cabelo está a cair mais ou menos, está bem? O cair mais ou menos, normalmente é o tais e flúbios ou assim. E os homens normalmente dizem isso. Eu nunca notei a cair muito cabelo. Nota é que passam uns anos e eu só caiu muito. E eu muitas vezes faço esta pergunta. Ok, esquece esta queda que estás há 3 meses a ter. Diz uma coisa. Tu há 3 meses antes desta queda, estavas igual ou estavas pior do que há 5 anos atrás? E é isso. Não, realmente eu perdi 20% de volume. Ou realmente, isso é que me mostra, tá bem? Porque o cabelo, seja, e agora mais curiosidades do cabelo, e aqui o Cristiano e o Bernardo também devem saber, portanto, nós nascemos com muitos cabelos, e o cabelo tem o seu ciclo. Portanto, tem um ciclo. Isto, em geral, um cabelo tem uma fase que é uma fase anágena, que é a fase de crescimento que dura de 2 a 7 anos. Mas vamos por assim 4 anos, nas mulheres um bocadinho mais, 4 a 5 anos. Por isto é que faz com que há pessoas que conseguem ir com o cabelo até aos pés, outras só 30 ou 40, porque depende do ciclo de cada pessoa e do crescimento. Então, temos esta fase anágena, temos uma fase de transição e temos uma fase que é a fase telógena, que é durante 2, 3 meses que ele está a cair para ser renovado. E nós todos nascemos predispostos a ter alguns ciclos. Portanto, vamos supor que nós nascemos e o nosso cabelo aguenta 30 ciclos ou 25 ciclos fortes. Se durarem 4 anos, até aos 100 anos, eu não vou ter problema. Ok? A alopecia androgenética dá sinal para que esta fase anágena comece a ser mais rápida. Portanto, em vez de ser 4 anos a crescer, só está 1 ou 2 anos a crescer. Então, começa-nos a esgotar estes ciclos de crescimento capilar. O esgotar estes ciclos de crescimento capilar vai fazer com que, quando já vamos no 20º ou no 25º, vai começar a nascer cabelo fininho. Então, em vez de eu ter uma unidade folicular com 2, 3 cabelos grossos, eu começo a notar cabelos muito fininhos. É tal miniaturização. Começa sempre por aí. E aí é que eu digo, é onde vocês conseguem ver. É logo que se nota miniaturização, mais do que uma queda. O que eu quero dizer é, vocês têm aqueles clientes
de confiança, somente se tiverem mulheres, agora está a cair muito. Muitas vezes é isso, opa, andas mais deprimido, ou seja, é uma coisa que até, eu aí até admito que digam, ok, olha, peguem estes produtos, muitas vezes tem no cabeleireiro ou nos barbeiros, vejam como é que está, daqui a 3 meses vamos ver se isto controlou, pá, olha, controlou, porreiro. Mas quando notam que há cabelo mais fino, aí é quase sempre alopecia androgenética, Ok. também, portanto, aí é que tem mesmo que referenciar. E para fazer um implante, sabemos que temos ali uma fase geralmente dos 18 aos 30 anos, uma fase maior de queda, Sim. e temos que fazer essa Não te observação. querendo interromper, só uma... É implante ou transplante capilar? As duas. Ou É, seja, nós em transplante. Portugal, transplante é tirar uma coisa de um sítio e colocar noutro. Portanto, nós o que fazemos é transplante. Portanto, eu tiro de um lado, só que uma das fases de transplante é a implantação. Ok. Agora, o implante é mais amplo. Há quem implante, pá, os resultados são horríveis, mas implante fibras sintéticas. Sério? Sério, há não. umas fibras, há umas fibras sintéticas, aquilo depois, a nível de resultado e de infecções e assim, mas, portanto, eu se implantar outra coisa, eu não estou a transplantar, eu não Sim. estou a tirar de um lado, portanto, na verdade é um transplante e autólogo porque é do nosso próprio, é Ah, nosso para ok. nós também, portanto, estamos Boa, a transplantar, boa mas o implante é parte final, portanto, o transplante é um tipo de implante, se quisermos assim dizer, capilar. Sim. Portanto, Então- agora, em Portugal usa-se mais transplante, no Brasil implante. Ah, ok. É? Eu não tinha percebido isso. No Brasil Nossa, usam mais implantes capilares em geral, não Em é geral, assim uma sim, coisa. sim, Em sim, Portugal, sim. transplante capilar. Mas o nome correto é transplante. Ok. E aí, existe uma idade de indicação. Se eu tiver 26 anos, eu chego na sua clínica. Ô, doutor, tô calvo. Posso fazer? Claro, aí depois vamos entrar na parte de análise. essa é a melhor pergunta, que é aqui que temos que. É para isto que serve. Pá, estamos cá e acho que é o mais importante. Vamos uma coisa. O cabelo, nós vamos tirar cabelo de uma zona cá atrás, vamos buscar a melhor zona e vamos buscar os melhores folículos e vamos buscar uma zona, que é a tal zona doadora, que é uma zona que de trás e de lado, que é uma zona de cabelo que em princípio dura para sempre. Portanto, muito bem. E agora vamos fazer um exercício, que é pensar num avô, num tio que a gente conhece que é muito careca e que tem esta zona toda forte e não tem aqui. E fazer aqui uma pergunta é, esse senhor, se tivesse feito aos 25 anos um transplante, como é que ele ia estar? Quando ele só tinha falta de entradas. O que é que significa? O cabelo que eu vou transplantar vai durar para sempre. Agora, o outro pode O perder. que ia cair, vai cair. Agora, se eu vejo um jovem com 25 anos que já está a perder muito, mas está preocupado com as entradas, mas quando eu vejo que ele vai perder todo o outro cabelo, se eu lhe fizer um transplante para lhe tapar as entradas, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar com esse sítio bom, mas depois vai perder todo o resto do cabelo. Então vai ficar ali com uma crista ou com 2 totós, como eu digo na brincadeira, ali à frente e vai perder todo o resto Ou do como cabelo. eu digo, vai ser um cara cabeludo. Vai ser um cara cabeludo. Um cara cabeludo. A menos que faça a medicação. A menos que nós vemos, mas às vezes nem com a medicação, mas normalmente a medicação é muito eficaz, tá bem? Mas portanto, o que é que eu faço num caso como este? Mais dos 26, mas com 20 anos ou 21. Digo, amigo, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer medicação, vamos ver como é que tu respondes à medicação e daqui a um ano vamos tomar uma decisão. E este ano já me pode fazer com que eu seja mais, possa baixar as entradas como ele queira, ou que eu possa dizer, epá, isto é um caso grave, isto vai continuar a evoluir, vamos fazer, mas vamos subir um bocadinho as entradas, que é... Isto é como o lençol, não é? Portanto, o lençol, eu puxo, se tiver um lençol curto, puxo muito para mim, ficam os pés descalços, e se for ao contrário, isto é igual que o lençol. Pensem nisto, a zona doadora é limitada. Ok? Portanto, eu não depende de pessoa, mas vamos considerar 6 a 8 mil unidades foliculares que eu consigo transplantar de uma boa zona de doadora. Há casos que consigo mais, outros menos, depois também depende da qualidade de cada um. Mas esse limite existe derivado para que fique uma zona doadora saudável, não é? É isso, que o pior que pode acontecer, e acontece infelizmente em muitos transplantes, é eu estragar o que está bom. Portanto, o primeiro princípio do médico devia ser não fazer mal, não é? Portanto, Porque a pessoa pode tirar a zona doadora toda e colocar em cima. mas fica aqui tudo... Fica calvo de lado. Mas atenção, não fica só calvo, fica calvo com cicatrizes. Sim. Porque estou a tirar a pele, Sim, não é? Portanto, sim. fica calvo e a notar-se uma pele estranha. Não, e Portanto, antigamente ainda fica- cortava um filete aqui, cortava... ainda se corta, portanto. Que é foot. É o foot. Essa técnica, apesar de tudo, é o início do transplante moderno, está bem? Portanto, antes disso, e no Brasil acontecia muito, era o cabelo da Barbie. Portanto, Sim. usavam-se pães de 4 milímetros, Aham. tiravam-se tufos de cabelo e implantavam-se no cabelo. Ficava aquele cabelo artificial, Sim. tínhamos que dar pontos. A técnica da tira já é uma técnica que já permite, tiramos a tira toda,
Depois, cá fora, os técnicos dividem 1 a 1 e já implantamos 1 a 1. Portanto, já oferece resultados naturais, mas deixa uma cicatriz grande. Também, e é muito mais invasiva. Pergunta da plateia. É possível retirarmos cabelo de outra pessoa e implantarmos na nossa cabeça? Não, infelizmente não. Ou seja, há um estudo agora de um colega nosso israelita que conseguiu entre 2 irmãos, mas aquilo devia ser porque eles tinham mesmo uma compatibilidade genética muito grande. Em geral, não e não. Tá bem? Conseguimos é tirar cabelo de outras zonas do corpo, essencialmente da barba, para o homem e pôr no cabelo. E não dá muita diferença da barba? Se for... Porque o fio é completamente mas diferente. imagina, se eu fizer um transplante do cabelo para a barba, o resultado é super natural. Claro que, agora imagina, ou seja, também vou falar agora num conceito que é o conceito da unidade folicular. Não sei se estão por dentro. Unidade folicular não é folículo. Tá bem? O folículo é todo o conjunto onde se insere o cabelo, portanto, é aquele buraquinho onde está o cabelo e o próprio cabelo, tudo isto é o folículo. Consegue colocar aqui um folículo? Procura folículo Não, depois eu pilosebáceo. mando, portanto, é o folículo. E a unidade folicular estes folículos, quando nós rapamos o cabelo, vemos que estão às vezes 2, 3 cabelinhos juntos, ok? Esta união chama-se unidade folicular. São aqueles 2 ou 3 folículos que compartem algumas estruturas juntas. A tal glândula sebácea, o músculo piloeretor, portanto, eles compartem a estrutura e nós chamamos a tal unidade folicular, está bem? E eu agora já me perdi, que estava a falar disto. Não, isso é um folículo. Isso é um folículo ovário. É, pilosebáceo. Piloso, pode ser peloso ali também. Pronto. Aí. Isso é um folículo. Todo aquele conjunto que nós vemos é um folículo. Portanto, temos ali a glândula sebácea, que é aquele... Sim. Pronto, temos aqui uma glândula sebácea. O músculo eretor. Temos o músculo eretor do pelo, a pílula eretor, depois temos a zona do bulbo, onde está. Portanto, todo este conjunto é um folículo. E muitas vezes a pessoa diz, fiz um transplante de 3.000 folículos. Não, fiz um transplante de 3.000 unidades foliculares. E estes folículos organizam-se na pele em conjuntos. Portanto, muitas vezes estão conjuntos, em média 2, 3. Portanto, estão 2, 3 destes folículos estão juntos com o mesmo músculo e com a mesma glândula sebácea. E este conjunto chama-se a unidade folicular. Foi um conceito que se descobriu há 20, 30 anos e parece que não revolucionou um bocadinho de transplante capilar porque permitiu-nos transplantar unidades foliculares. Sim. Eu estava a dar este exemplo porque eu numa barba, eu não vou pôr um folículo de 3. É muito estranho. Então numa zona aqui, uma pessoa vê sair 3 cabelos juntos. Mas com os de 1 e alguns de 2 para dar volume eu consigo. E tenho resultados de transplante de barba, tirando do cabelo, fenomenais. O contrário também dá muito bons resultados, porque o cabelo da barba é grosso, mas em normal, a unidade folicular da barba é só um cabelo. É raro, pode ter 2, mas é raro ter mais. Aqui embaixo eu tinha 2. Às vezes tem 2, a maior parte é 1. Portanto, a barba é uma excelente opção para casos muito graves, para dar densidade e dar volume. O que é que eu digo? Eu digo na brincadeira que a primeira opção era o cabelo, a segunda era o cabelo, a terceira era o cabelo. Quando já esgotei o limite aceitável de transplantar do cabelo, a barba, quem tem boa barba, é uma excelente opção, porque é um cabelo grosso. Agora, eu nunca vou fazer uma linha de implantação com barba, porque aí não é natural. Portanto, eu faço as primeiras linhas com cabelo e depois, imagino, coloco alguns de barba, a seguir de cabelo, misturá-los, aí já tem ótimos resultados. E é uma boa solução. Casos muito graves, é barba, está bem? Isso. Agora, a barba obriga a uma experiência do médico brutal. Há muito pouca gente. Eu sou um dos poucos em Portugal que realmente faz uns quantos transplantes de tirar de barba para pôr no cabelo. São muito cansativos, demoram muito tempo. De cabelo para barba é ligeiramente mais fácil do que de barba para cabelo, também, porque a nível da extração, apesar que é fantástico, a barba cicatriza muito bem. As pessoas não imaginam que podemos tirar bastantes, continua com boa barba e casos graves, estes casos são os mais desafiantes, eu admito que gosto daquele caso da pessoa que está quase careca, ou está careca, e eu digo, ok, vamos. E aqui o problema é que eu digo, olha, isto vão ser 3 transplantes, ou 2. Vamos fazer um onde eu vou tirar o cabelo, fazer a zona da frente, a seguir vamos fazer outro que eu ainda tenho cabelo, mas já vou retirar 1.000 ou 1.500 à barba, para dar densidade, ou seja, isto obriga tudo a projetar e não só fazer aquilo ou não. As pessoas às vezes é que não estão preparadas, e mesmo a nível económico fazer 2 ou 3 transplantes é mais exigente. E eu consigo fazer transplante para sobrancelha, barba... É assim, eu se quiser tirar um cabelo, implantando na palma da mão, eu consigo, ele vai crescer. Ok. Ponto final. Portanto, nós conseguimos tirar de qualquer lado e pôr no outro. Cada um vai sempre ficar vai ter as características de origem.
Sim. Ok? O que me digo é que se eu tiver um pomar de macieiras e meter uma pereira, a pereira vai continuar a nascer pereira. Não é só porque está no meio das macieiras que vai ser macieira. Continua a ser o que é original. Por exemplo, eu consigo tirar do cabelo e pôr na sobrancelha. E fica com bom resultado. Só que é sempre um cabelo um bocadinho mais grosso. Vai crescer sempre como um cabelo. Sim. Portanto, se a pessoa não cortar, daqui a um mês vai ter cabelo. Portanto, obriga a cortar. As minhas já crescem. E depois é aqueles truques. Eu, se for fazer um transplante de sobrancelha, eu tenho que tirar... Eu implanto cabelos só com uma unidade, um ou outro com dois, tenho que tentar buscar cabelos mais finos para dar um resultado mais natural. E pode tirar do braço também? Só que depois são muito... Muito frágil. É muito frágil. O resultado é muito fraco. Portanto, eu isso não faço... Quanto muito em casos graves de homens, quando são muito peludos do peito, pode-se tirar, está bem? Mas é o que eu digo. Eu também já digo, só depois de esgotar bem a barba. Sim. Porque cada vez já começamos a ir para folículos de muito menor calibre, está bem? Portanto, é possível, mas resultados cada vez mais limitados. E hoje, qual é o paciente indicado? Eu chego na sua clínica, estou falando pela experiência que eu tive, né? Fui lá, conversei e tal. Mas eu digo para todo mundo saber. Eu chego, nós tivemos uma conversa e tal, e eu sei que em alguns momentos o senhor pode chegar e dizer assim, ó, não é indicado agora um transplante, como já falamos aqui, mas digamos que eu, 40 anos, o senhor já fez análise, estava tudo ok, posso fazer. O que eu tenho que fazer antes? Existe uma preparação antes, por exemplo, algum cuidado especial, algum exame especial que o senhor indica? O exame faço eu na própria clínica. E para mim o mais importante vai ser a história do cabelo. Ok? O Cristian chega e diz-me, olha, eu estou assim, tenho aqui uma falta nas entradas, pouca densidade daqui. Pá, mas eu noto, isto começou aos 20 anos, isto vai evoluindo, mas vai evoluindo lentamente. Eu digo, ok, temos aqui um homem de 42 anos, que apesar que vai aumentar, isto vai agravar, mas vai agravar lentamente, porque leva-me 20 anos a ir lentamente. Então, eu aí digo, à vontade, faço a análise, não tenho outro tipo de doença, desde que não me queira pôr a meio da testa ao cabelo, e eu digo, Cristian, pode... se depois é importante fazer a tal medicação, a tal finasterida, que é para mantermos o resto e para daqui a 2 anos não ter que fazer novo transplante. Mas pronto, se daqui a 10, 15 anos evoluir, temos sempre hipótese de fazer um segundo transplante, pá, e resultados impecáveis mesmo. Posso fazer depois de um tempo outro? Passado 6 meses. Eu, nestes casos mais graves, é passado 6 quando ponho 2 grandes, é passado 6 meses. Quanto ao AV, zona doadora? Enquanto haver zona doadora, posso. Portanto, e o Cristian é um bom candidato a fazer transplante. Está estável, está tudo. Agora, imagino que o Cristian chegava, também com 42 anos, e disse-me, pá, isto eu estou assim, mas eu há 2 anos estava cheio de cabelo. Não tinha nada. Foi em 2 anos que evoluiu. Eu aí digo, isto está... Não é normal também. Estas evoluções mais rápidas costumam ser aos 20 ou aos 30 anos. Mas digo, isto está a ser muito intenso agora. Portanto, eu não sei como é que isto vai evoluir nos próximos anos. Se eu me ponho agora a tapar as entradas e depois perde-me o resto, vou ter problemas. Então eu aí vou dizer, não, Cristian, vai fazer medicação, vamos esperar 1 ano ou meio ano para ver como evolui. Daqui a 1 ano vejo que até melhorou outro, estabilizou, digo, pronto, podemos avançar para o transplante. E é isto que eu faço com as pessoas com 20, 21, 22. Até aos 25 anos é problemático fazer. Se me perguntam, já fiz a pessoas com menos de 25? Já. Sempre depois de fazerem 1 ou 2 anos de medicação. Tá bem? Porque eu também entendo uma coisa. Também entendo que uma pessoa que tem 21 anos e tem uma falta de cabelo grave, aquilo afeta-lhe muito psicologicamente. Estamos numa idade, seja da pessoa arranjar namorada, seja tudo isto, é numa idade que conta muito para aquela pessoa. E também fazê-la ter aquele adulto jovem, sempre sem cabelo, custa. Portanto, não sei, aos 42 já sim. Imagina com 18 na fase... Que aquilo vai... Então, o que eu digo é assim, portanto, eu às vezes sei que posso, mas eu explico, que há que ser sincero, dizer, olha, vamos fazer medicação, vamos ver se estabiliza. Depois estabilizando, eu digo, olha, tu podes na mesma perder, mas pronto, eu pelo menos durante 10 anos vou-te pôr isto bem. Agora, não lhe vou baixar para onde ele quer, porque eu digo, opa, mais vale ter uma zona mais curta, com umas entradas, que não é feio um homem ter umas entradas, mas o que está bom do que estar... ou seja, eu posso meter 3.000 unidades foliculares numa zona de... Isto aqui é uma zona assim, como posso metê-la numa zona muito maior. Sim. Claro que eu meter numa zona muito maior, a densidade vai ser muito menor. E a mim interessa-me, é mais fácil pôr densidade baixas, mas a mim interessa-me ter altas densidades, que é o que estiver bom. Portanto, cada caso é um caso, todos os casos têm que sempre ser conversado. Portanto, agora tem que sempre ser avaliado. E felizmente, e é muito gratificante isto, é eu ver pessoas que eu digo, olha, não te vou fazer, e passado 1 ano estão lá e fazemos o transplante e com resultados brutais, mas com expectativas reais. Eu
eu encontrei o senhor através da indicação de alguns clientes. Isso é né? melhor. E depois, quando eu conheci o Bernardo, já falamos no mesmo nome, ou seja, é o boca a boca. É o boca a boca, não tem. Até esqueci o que eu ia perguntar. Não, o pós. Eu vi o resultado dos clientes que me indicaram. E não foi e eu não falava. Por exemplo, um indicou o seu nome, eu fui lá, ok, guardei o nome. Aí passou um tempo, outro falou, fiz transplante com o Dr. Henrique. Guardei. Não falei que já havia. Sim. Peguei o histórico, ok. O resultado final, depois de alguns anos desses clientes, eu particularmente achei excelente e não tô puxando o seu saco, não. Até porque, gente, o Dr. Henrique é convidado, ele não foi pago, nada aqui é pago, nada é patrocinado, é tudo... Não, mas... eu vi esse resultado. Excelente, qualidade excelente. Mas o pós tem ainda um tabu, talvez. Uns dizem dói, outros dizem coça. O pós-imediato, não é? O pós-imediato. Mas eu posso... E o primeiro não há melhor do que isto, não é? Que é... terem chegado pessoas profissionais de cabelo que entendem disto, ter visto casos reais e ter ido à minha consulta. E eu, na altura, vi o Shipper, depois vi o Bernardo, não sabia o que se conheciam, até que vieram os dois juntos. Olha, que engraçado, mas os dois terem ouvido falar nomes e seguirem. E depois é assim, vocês vêm de uma maneira de quem percebe, que é mais melhor do que... Sim. E depois eu tenho muito isto. E olha, o transplante resulta porque o meu amigo fez, está muito bem. O transplante não resulta porque o meu amigo fez e está muito mal. Cada caso é um caso. Transplante bem feito resulta sempre, porque é bem indicado. Ponto final. Eu digo isto agora, e estou-me a ouvir. Quem quiser que escreva a dizer que é mentira. E eu não tenho um caso de um transplante que tenha corrido mal. Não tenho. Porquê? Porque um transplante, ele tem que ser bem indicado. Às tantas não fiz tantos, às tantas a pessoa queria uma outra coisa e eu não lhe fiz, mas o que eu comprometo, a pessoa faz. E digo isto com uma arrogância no bom sentido de quem pode mesmo dizer isto. E se tiver algum caso, atenção, já tive que fazer 2 ou 3 retoques. A pessoa, eu próprio dizer, isto está bem, mas eu não queria ali, não gostei muito ali. O olho do artista. E faço um retoquezinho e não cobro nada por isso. Seja, uma coisa é a pessoa achar que era careca e ia ficar com cabeludo, depois mas eu achei que ia ficar mais. Não, eu aí explico logo que não é assim. Também mas depois, tem isso, né, gente? Também tem. Mas por isso é que eu baixo a expectativa. E por isso é que alguns desses eu sei que não vão ficar comigo. Porque eu vou, mas eu quero aqui. Eu digo, mas não pode ser. Mas eu quero, mas não pode ser. Ou seja, essa pessoa eu sei que vai acabar por ir ao outro lado, vai apanhar uma comercial, que vai dizer que é uma coisa espetacular, vai fazer e depois passado um ano está na minha clínica a dizer... Eu já vi tanto transplante na barbearia, não só aqui no Brasil e tal. Nossa, às vezes com a testa aqui embaixo. Pois é pior do que... É muito mais difícil de eu pegar. Um lado, já viu? Eu já vi um lado torto, assim. E depois às vezes parece que vão todos à mesma máquina, que tem um cortezinho todo igual, que eu também acho... Mas estava-lhe a dizer, os mitos do preto, ou seja, eu, em geral... Portanto, previamente, eu peço sempre análises, está bem? Isto aqui depende, há clínicas que não pedem, mas temos que ser sinceros, eu sou o líder de uma equipa, pode haver doenças que depois aquilo vai correr mal e não é... Ou seja, já apanhei um paciente há 3 anos, estava completamente... Era um jovem de 29 anos, estava com um diabetes gravíssimo, ele não sabia, portanto, eu digo, depois fiz o transplante, mas primeiro controlou o diabetes, vamos falar daqueles diabetes tipo 1, portanto, isso é importante, igual que também tenho pacientes que têm HIV, por exemplo, ou sífilis assim, e que eu faço na mesma ao transplante, mas tenho os cuidados com precauções, tenho que avisar a minha equipa, porque acontece nós picarmos, acontece, é normal, em 1000 transplantes é de picar-me 2 ou 3 vezes, e é bom que a equipa saiba, portanto, eu peço sempre umas análises prévias. O dia do transplante dói a picada de anestesia. Depois não pode doer. Está bem? Portanto, não é uma picada, são algumas. E o paciente fica acordado. O paciente está acordado. Eu, no meu caso, dou um medicamento só para ter um bocadinho mais de soninho. Agora, o mais importante, e eu vi isso também, que eu ouvi um podcast de Boss, que é a relação com o paciente. Não é? Eu tenho que ter... eu dou-vos um exemplo. Eu estava numa clínica em Madrid, onde comecei, que tinha 4 blocos ao mesmo tempo, e era... Muitas vezes havia paciente a ter, que é normal nos homens. O homem está nervoso e tem aquele quadro vagal, tipo, que desmaia. E eu via isto, tipo, em cada 5 transplantes não acontecia isto. E eu pensava que era normal. Não é. Aí é desumanização, percebe? É aquela pessoa que paciente bem, nós não estamos tão nervoso, nem conhece o médico, a seguir entra para o bloco, está a ouvir a conversa das enfermeiras a falar que ontem aconteceu isto e assim. A pessoa tem altos nervos. Portanto, eu
mal, eu recebo, então, como é que estás? Mesmo que não conheça bem, então, como é que estás? Tudo bem? Tranquilo, vamos aqui. Ou seja, tento, olha, o que é que fazes, o que é que não fazes? Ou seja, eu tento que eu, quando noto que a pessoa está mais nervosa, que é para brincar um bocadito, para a pessoa ganhar confiança, e já está. Um shotzinho de zero. Um shotzinho. Pronto, é quase. Não dá, pré-cirurgia não dá, mas eu dou um medicamento para fazer esse efeito também, se não dá. Mas ok, então, eu, logo para a pessoa, seja aquela relação, portanto, só há um transplante a decorrer naquele dia, sou eu que estou dedicado, não estou... Tenho clínica para poder fazer 3 ou 4 transplantes, não faço, também não vou pôr outro, eu gosto de estar a controlar. Mas estava a dizer, então depois do anestesia. A anestesia já aí varia muito de pessoa, de profissional para profissional. Eu tento fazer uma anestesia que é um bloqueio, que faz com que com 2 ou 3 de cada lado fica logo, ou seja, os nervos saem numa zona e depois eles espalham-se. Se eu conseguir bloquear, se eu tiver conhecimentos anatómicos para bloquear o nervo onde está a sair, eu com uma picada consigo bloquear logo. Nós temos aqui 2 nervos grandes, eu com 2 picadas de cada lado bloqueio logo 90%. E depois a pessoa diz-me, olha, eu aqui ainda estou a sentir. E eu carrego ali a anestesia, portanto, a seguir, a pessoa vai sentir 0. Mas quando digo 0, é 0. Tá bem? O que é que se passa? Como falámos no início, há muitos sítios onde não é o médico que está a fazer transplante. Muitos sítios o médico vai lá para dar anestesia e depois está o médico para 10, ou para 5 ou para 10 blocos. E às vezes as pessoas dizem, está a doer um bocadinho, olha, aguento só um bocadinho que já vou chamar o doutor. E parece que não, este bocadinho é incómodo e diz, aguenta só mais um bocadinho. Portanto, eu aqui também diga, uma pessoa que teve dores durante o transplante, não estou a dizer da anestesia, que eu tenho que dar anestesia, às vezes tenho que reforçar, mas não pode doer, está bem? Ponto final. No pós-transplante, em geral, dói muito pouco. Mas eu aí já não posso dizer não pode. Aí já depende de cada paciente. Em geral, eu dou paracetamol para tomar nessa noite e no dia seguinte e, geralmente, a seguir passa. Também, normalmente, passado 5, 6 dias, começa na zona doadora, sentem que parece umas aranhas a puxar. É a sensação que os pacientes dá um bocadito de dor. Agora... Agora, dizendo truques meus, que para os meus colegas aprenderem, eu também faço uma batotazinha, que é, eu na anestesia, eu dou uma anestesia rápida, mas dou uma anestesia lenta. A anestesia lenta dura 6, 7 horas de anestesia, mas tem um efeito analgésico, que é tirar a dor de 3 dias, que é o mesmo que usamos naquelas enxaquecas graves ou assim. Então, significa que nos dias que este está pior, a pessoa está protegida sobre a anestesia. Por isso é que também é uma das... Eu ainda agora, daqui a um mês, vou à Casa Blanca com um congresso mundial para falar da anestesia. Eu à frente faço uma técnica com cânulas, que assim só tenho que picar 2 vezes e anestesia tudo. São técnicas. Portanto, o transplante, em geral, é muito bem processado. O cabelo, imagina, se vai inchar ou não os olhos, pode inchar. Eu não posso dizer que não pode... Sim. Se fizer na coroa, não incha, porque se fizer só a coroa, vai para trás. Se fizer à frente, porquê? Nós colocamos uma coisa que é nós chamamos uma tumescência. Portanto, é um bocadinho de soro fisiológico com um bocadinho de adrenalina, que é para quê? Isto aqui é engraçado, este transplante é estas coisas físicas que é giras. Se eu encher a pele com soro fisiológico, tipo com água, vai criar uma camada de soro fisiológico ou de água. Ao criar esta camada, faz com que eu, quando estou a perfurar, todas as zonas, os nervos, as veias, estão mais longe. Então faz com que a cirurgia seja muito segura. É normal que aquele soro que eu pus, pela gravidade, desça. Eu digo na brincadeira, se estiver a fazer o pino 24 horas por dia, não há problema. Agora, felizmente, e que no bom ditado português, incha, desincha e passa. Portanto, isto é o 3º, 4º dia. E há truques. Se a pessoa, imagina, fizer drenagem, tiver paciência para estar sempre a drenar, nós conseguimos fazer com que o líquido venha para as laterais, está bem? Mas pode acontecer. Dor muito bem tolerada também. Normalmente eu digo 90%. Toda a gente tem uma dorzinha, ok? Mas 90% super bem tolerada. E 9% diz, sofreu um bocadinho, uma coisa mínima, mas doeu um bocadito. E 1% é que pode sentir uma dor mais intensa. Mas mais uma vez, quem sentir a dor intensa, cá estou eu. Sou médico. Eu dou o meu número de telefone no dia do transplante, a seguir ao transplante. Digo, olha, qualquer coisa, mandem-me um WhatsApp. E se for preciso, eu tenho um nível de medicação para a dor diferente. Felizmente, eu só uso bem. Eu já não me lembro a última vez que eu passei algum que não fosse o ibuprofeno. Acho que há mais de 5 anos que Benuron não chega o simples brufeno. Mas se eu precisar de ir para Nolotil, para Tramal, eu tenho essa pessoa me dizer, estou que não consigo... E eu, felizmente, como médico, tenho esses conhecimentos e dou para que não doa, está bem? Sim. Top. Obrigado. Eu já estou fazendo minha consulta aqui, né? Sim. Vocês estão vendo para onde eu estou indo, né? Tenho só mais uma questão que é, nós falamos dos tratamentos da finasterida, da dutasterida, da mesoterapia, e ficou aqui a faltar um tratamento que também agora é muito usual, que é o PRP. O PRP, ele consiste...
Olha, Em- o PRP é o plasma rico em plaquetas, que é que, teoricamente, é a medicina regenerativa. Portanto, nós o que vamos fazer é tiramos sangue, vamos meter o sangue numa centrifugadora, e para meter lá um produto para que ele se divida e não coague, e vamos obter a zona do plasma e a zona do glóbulos vermelhos e assim. Na zona do plasma, há ali uma zona própria de plasma, nós sabemos, é o primeiro terço, que tem fatores de crescimento. Está bem? Portanto, nós sabemos que é uma zona rica em fatores de crescimento e nós pegamos nessas, extraímos essa zona própria do plasma que é rica em fatores de crescimento e injetamos estes fatores de crescimento. Ok? Portanto, vamos estar a tentar que haja ali uma medicina regenerativa, que haja ali uma estimulação extra para os folículos. Ok? E tem bons resultados. Igual que outro que não falamos aqui, que é, imagina, o laser, aqueles chapéus de laser também são usados, também têm resultados. Agora, infelizmente, tudo isto ou seja, eu muitas vezes, imagina, a maior parte eu vendo mais PECs na clínica, eu só a pessoa, vou fazer PRP, fazer mesoterapia, fazer microneedling, não, faz tudo. Fazes PRP, depois fazes 2 mesoterapias ou microneedling, depois voltas a fazer um PRP, porque o PRP eu sei que é um tratamento de fazer de mês a mês e meio, e dá e chega. Uma mesoterapia já obriga a que seja, dependendo do produto, mas já obriga a que seja mais cada 15 dias, idealmente, está bem? E o que eu digo é, dá tiros para todos os lados, está bem? Agora, a maior asneira de todas é só fazer os tratamentos e não fazer a medicação de base, que é o que as pessoas não querem muitas vezes. Porquê? Eu dou este exemplo de uma parede com umidade e com brechas. Eu fazer os tratamentos, eu estou a tentar estimular a parede para ficar limpinha, pintá-la de novo e assim, mas a umidade continua a entrar. Pois. Ok? Portanto, o fator genético, o fator hormonal, continua ali. A testosterona passa para a dihidrotestosterona e a dihidrotestosterona continua ali a dizer cai cabelo, ou seja, aquele ciclo, por muito que eu esteja, por outro lado, a contrariar com a mesoterapia, com o plasma rico em plaquetas, a tentar aumentar a tal fase anásina, e é bom, são bons tratamentos, o sinal continua ali. Por isso, para ter excelentes resultados é fazer as duas coisas. Por um lado, controlar o sinal que nós temos para cair cabelo e, por outro lado, ir com a medicina regenerativa, ir com estes tratamentos para estimular. Tá bem? E a pessoa usar o cabelo rapado, é difícil conseguir ter um cabelo rapado preenchido após Eu estive a ver vários casos agora por ter rapado o cabelo e eu não encontro uma pessoa que não esteja do mesmo género que eu estou, que é com... O espaçamento não é igual a um espaçamento de um cabelo normal. Não, mas é matemático. Nós não temos muitas dúvidas aqui. Para teres noção, um cabelo normal tem num centímetro quadrado cerca de 80 a 100 unidades foliculares. Estamos a falar de 200 e tal cabelos. 1 centímetro quadrado. Nós já conseguimos fazer milagres, não é milagres, mas já conseguimos, em zonas de alta densidade, eu já consigo pôr 50 unidades foliculares por centímetro quadrado. Já é brutal. Mas atenção, eu consigo fazer isso nas primeiras linhas, porque se tu pensares de uma ponta a outra do cabelo, imagina, às vezes como faz a curva, imagina 20 centímetros. 20 centímetros quadrados é só o primeiro centímetro. Se tu puseres 20 com uma densidade de 50, tu gastaste 1000 unidades foliculares. Só na linha. 2500 cabelinhos só no primeiro centímetro da linha. Portanto, imagina, e mesmo assim estou a fazer quase metade do teu normal. Portanto, imagina o que era, porque tinha que fazer transplantes de 30.000 unidades foliculares para pôr tudo com alta densidade. Portanto, nós o que fazemos é truques. Portanto, primeiras linhas, alta densidade, depois ir baixando. O resultado é excelente, ou seja, com o cabelo rapado o resultado é muito mais difícil. Agora, vamos falar de coisas interessantes, que é, imagina, o scalp micropigmentation, que muitas vezes e nos barbeiros tem. Também acho que há uma tendência que eu não gosto, da cabeça verde, da cabeça verde, que às vezes fica bem, mas estamos a esquecer das sinergias. Há casos em que as duas coisas resultam. Deve-se ter cabelo no início para ser natural, mas depois até pode fazer, numa mulher com aquela densidade toda muito, fazer transplante para ter cabelo, mas depois ter uma tatuagenzita bem feita para dar sensação de volume. E há casos nesses que pode resultar, percebe? A pessoa ter quem quiser o cabelo curto, ter cabelo natural e depois ter um bocadito de micropigmentação. Portanto, agora, o problema é que o que acontece em todos, e falo comigo próprio também, que é, ou temos os médicos e os transplantes, ou temos os tatuadores ou os de micropigmentação, e há pouca sinergia. Eu sigo 1 ou 2 de micropigmentação que só metem os maus resultados de transplante. E digo, não, as coisas... também há maus resultados, atenção, que há muito mau transplante, mal feito e mal indicado. Há mal feito e mal indicado. Mas às vezes os dois juntos dava a fazer coisas muito giras. E a micropigmentação não prejudica?
Não prejudica, desde que não façam dentro do folículo. Sim. Quem faz tem que fazer Porque é as zonas. superficial, é como É. se fosse uma tatuagem superficial. Agora, não fazer no buraco, É. no folículo, percebes? Portanto, mas quando a pessoa já perdeu a unidade folicular, resulta. Mas é isto mesmo, portanto, transplante, nós conseguimos resultados fantásticos. Se tu fores ver, eu na minha parte tenho um caso de um paciente que era completamente careca e agora está com aspecto fenomenal. Mas está com aspecto fenomenal, deixa crescer, penteia para um lado. Se eu puser a escova Risco ao e meio. começar a abrir, a densidade dele na zona do meio é para aí 1/4 ou 1/5 de normal. Mas consegui, com 7, 8 mil unidades foliculares, fazer com que a pessoa possa pentear-se e andar. E é o que eu digo sempre. E o exemplo é fácil. Tu pegas em 1000 cabelos cortadinhos numa mão, não ocupam volume nenhum. Não, exato. Pegas em 1000 cabelos com 10 centímetros, eles, É um volume, eles dão um volume. Por isso, Eu falo Isto é dos importante ficar... Claro, seres- claro, exato. que a pessoa Isto- espera, isto é a importante. expectativa é que a pessoa fique Fernando. como quando tinha 15 anos ou E 16. depois há outra coisa. Eu quando vejo um paciente que eu... Imagina, muitas vezes agora está na moda o cabelo rapado de lado, como é que chama a nível técnico também? Fade. O fade. Eu quando vejo um paciente que gosta de usar o fade, eu tenho que lhe explicar que apesar de dizerem que o transplante não tem cicatriz, não é verdade. Tem. O transplante deixa uns pontinhos brancos, chamam-se os white dots, está bem? Portanto, que se eu rapar a gilete ou se eu rapar uma máquina zero, podem-se notar. E eu tenho que avisar, eu não posso dizer é tudo sem cicatriz e no final a pessoa... Agora, é óbvio que se a pessoa deixar crescer uma máquina 2 já não se nota nada. Se for um transplante bem feito, não se nota nada. Mas a rapar a gilete, aqueles pontinhos brancos notam-se. E a minha obrigação como médico é avisar o que é que... Avisar tudo. Dizer, olha, atenção que isto pode coisa. Ou a quem tem cabelo rapado, que já me aconteceu, que eu noto que gosto de usar, avisar logo, olha, atenção que o transplante com o cabelo rapado, a sensação de volume criada não é tão boa. Está bem? Eu tenho que avisar logo. Sim, E casos muito difíceis, dizer ao contrário, olha, para isto resultar vais ter que deixar crescer. sim. Pois, não Nos há... casos muito difíceis, seja, há casos, seja, o que eu quero dizer é, imagina o Christian, se fizer, vai ficar, em princípio, se quiser usar mais curto do que o que está, dá perfeitamente. Não é um caso muito difícil a nível de quantidade, depende de cada caso, está bem? Eu não estou a dizer que tem todos que andar com o cabelo comprido, estou a dizer é que 3, 4 centímetros, o suficiente para ele virar para um dos lados, é o ideal para começar a criar algum volume. Ok. Sim. Está bem? Top. E depois só uma curiosidade, depois temos o problema das croas. Não sei se repararam, as croas nunca ficam tão bem. Sabem porquê? Por causa do remoinho? Por causa do remoinho e por causa de onde é que vemos. Ou seja, transplante da zona da frente, entradas. Eu dou muito este exemplo, portanto, eu meto aqui unidades foliculares em alta densidade, as primeiras linhas em alta densidade e aquilo, quem olha de frente, vê as primeiras linhas com alta densidade, impecável. Tem aí vários exemplos de figuras públicas que têm esse... Tem. Às vezes vemos depois a Se croa. for filmado de lado... É uma desgraça. E o que eu digo é como nós olhamos para uma floresta e olhamos de frente, parece que está cheio de árvores, quando às vezes até tem espaçamento. Mas se eu olhar para essa mesma floresta de cima, só vejo buracos entre as árvores. E nós para as croas olhamos de cima para baixo. E depois a croa tem um problema que disse bem o Schipper, que é fazermos o remoinho. Portanto, eu quando faço uma croa, eu tenho que direcionar igual que remoinho. Portanto, elas não criam esta sensação de volume. Por isso é que a zona da croa é sempre uma zona de mais difícil tratamento. Por contrário, é uma zona que responde muito bem à finasterida do testarida, mais do que a zona frontal. Ó, Está... vamos começar a resolver essas coisas. Em Eu já breve, estou em gente. resoluções. Em breve, gente. Talvez eu esteja um pouco diferente daqui a um tempo. Aqui o culpado. Vou estar aqui assim, ó. Só. Vocês vão me ver. Não, que eu tô cansado de ir pra praia, porque isso aqui tudo é efeito especial, né? Claro, é Na isso. câmera até fica menos pior. Ir pra praia com cabelo, quando eu mergulho, sai careca. Eu entro menos feio, saio um dedão, né? Porque aí é gordinho, sem cabelo com dedão. Espetáculo. Mas é verdade, gente. Eu sofro, bom, o senhor sabe, o Bernardo sabe, eu falo, cara, meu problema é eu não consigo viver sem cabelo, não consigo. Eu posso ser gordo, posso perder... podem me criticar aí. É meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Não tem. Não, então, Mas aí há muita gente. Há um estudo nas mulheres, é impressionante, 85% das mulheres com falta de cabelo sofrem problemas de autoestima. sim. 50% de depressão, 70%, já não sei, alguma coisa, mas até 80%, algum tipo de problema de autoestima, 85%. Ou seja, é mesmo chato. Nos homens não é tanto, mas também em geral também é uma coisa muito importante. E nós, eu começo as minhas aulas com uma imagem espetacular, que é uma imagem do George Clooney,
houve alguém com inteligência artificial ou com o design que pô-lo careca Sim. e com o cabelo. A mesma imagem. Atenção, não estamos a falar que é a mesma imagem. Numa parece se procurar aí na internet, George Clooney Careca. sem cabelo, não sei se vai aparecer. A mesma imagem. E a primeira de quem é, e toda a gente fica a pensar, não sabe quem é, e fica a sensação de ser um senhor idoso com os seus 60 anos. Quando metemos a mesma imagem com cabelo, de repente dizemos, uau, é o George Clooney, é um símbolo da beleza. Portanto, eu senão depois eu consigo-vos fazer. Eu depois faço-vos chegar. Ok. Mande para nós que eu coloco na edição. É espetacular, é espetacular. Tá aí, é aquela ali. Mas... É a mesma que a primeira que aparece. Atenção, vocês podem buscar uma, mas há uma que é igualzinha. Eu acho que era a primeira que aparecia todas em cima. Ou volta para cima. Eu acho que... não é a mesma, mas é... Eu tenho a imagem dele com e sem a mesma imagem. E vocês olham para aquela imagem ali e o que é que parece? Parece algum homem charmoso quando ele está sem cabelo? Parece alguém... Não parece. Não. E a mesma imagem com cabelo muda tudo. É para vermos em portanto. Aqui há uma coisa que está mais que estudado. Nos homens, nem botox, nem rugas, nem nariz grande, nariz pequeno, nada influi tanto como o cabelo. É brutal. Vou ficar com o cabelo assim, doutor? Com bom penteado, sim. Não, Mas é isso. Mas a falar sério, imagina, uma coisa, isto para mim está bem. Tem uma entrada. Exato, natural. Está bem penteado, percebe? Portanto, tudo isto dá... Consegue. Okay. Um caso como o Shipper consegue ficar com o cabelo assim. Em breve, gente, em breve. Depois tem que ir para o grisalho. Não, aí depois... isso é uma dúvida. Por exemplo, eu tenho pouquíssimos cabelos brancos. Uhum. A zona doadora, geralmente aqui, é uma das últimas a ficar branco. Quando eu transplanto para cá, também vai... Pronto, o que é que acontece? Imagina que o Shipper tem 10% de cabelos brancos. O meu olho automaticamente vai buscar os pretos. Ok? Portanto, ele vai evoluir igual que aqui. Tá bem? Portanto, eu vou buscar os pretos. Em casos de pessoas que tenham quase tudo branco, eu tenho muita dificuldade com a luz em ver os brancos. Quando estamos com os óculos, as lupas de aumento. Então, o que é que eu faço? Pinto. Okay. Eu no dia da cirurgia, ou peço ao paciente que pinte antes, ou eu no dia da cirurgia pinto o cabelo para ficar preto. Okay. E ele depois eu vou rapar a máquina zero. Ele vai ficar com 1 milímetro preto por fora e depois tudo branco por dentro. Sim. Então eu aí já é aleatório. Okay. Porque eles estão todos pretos, eu não sei se estou a tirar preto e branco, ele depois vai crescer igual que tudo. Mas eu tenho que pintar o cabelo nestes casos. Top. E doutor, na sua clínica? Sim. Endereço, contatos, passe... É HM Clinic. Está ali na zona fica publicidade à loja ao lado, não fica mesmo ao lado da loja de caracóis de Sete Rios. Portanto, é ali naquela zona que tem um novo edifício, Infinity. Está ali, Campo Lido de Sete Rios. Acho que uma localização excelente. É uma clínica que abriu em novembro e aqui também falo um bocadinho. Portanto, eu tive vários anos a dirigir projetos grandes. Estive na Dr. Wells, que era diretor clínico de mais de 25 clínicas e estava a coordenar toda a medicina estética e a parte capilar. E decidi agora, como já tinha muita referenciação cada vez mais e fazer uma clínica do zero, que foi um desafio giro, porque pude fazer a clínica a pensá-la desde o do vestiário para o paciente, desde de tudo. Foi feito por mim. Felizmente apanhei um arquiteto que disse, não, tu faz como queres que eu depois adapte. Muitas vezes temos arquitetos que dizem, não, tem que ser assim, não. Quer fazer o trajeto para onde sai o paciente, para onde se entra. Quando eu estive lá, eu falei, né? Foi pensado. Foi pensado. Aquilo era tudo um piso, aquilo eram 2 pisos libres. Portanto, aquilo pensado. Foi tudo. Então a dificuldade era ter o tal gabinete que eu tenho agora que desse para a zona cirúrgica e para a zona de fora, ao mesmo tempo que era para eu poder estar a fazer as duas coisas sem ter que me deslocar. Portanto, mas foi tudo, tem ali um circuito próprio. Portanto, é uma clínica dedicada só e apenas a transplantes capilares. A transplantes não, a toda a parte da medicina capilar. E nada, estou ali para vos receber. Só faço um transplante por dia, sou eu que o faço com a minha equipa e vai continuar a ser assim. Não estou a dizer que no futuro possa ter uma outra pessoa para me ajudar nas consultas, mas a nível do transplante e das consultas de transplante continuarei a ser. Doutor, quem quiser tirar dúvidas, marcar consulta, liga para onde? Instagram? Marcar, tanto qualquer maneira, Instagram, contacto no site, telefone, qualquer chamada que eu tenho, nós vamos devolver, vamos tudo. Claro que, e aqui digo, a avaliação de transplante é gratuita, porque pronto, aqui é o que o mercado diz, tem que ser. Consultas, a pessoa que está com queda ou assim, são pagas desde a primeira consulta, porque eu perco 40 minutos, é uma consulta altamente especializada. Mas a consulta do transplante também também é, mas eu chamo uma avaliação de transplante, que é...
Para já vamos dizer assim, para já a avaliação é grátis. Não sei por quanto tempo, porque felizmente está a correr muito bem e é uma maneira... O fazer pagar no futuro pode ser uma boa maneira de triar, porque quando vem o pessoal só para ver preços, ou seja, eu tenho preços concorrenciais, mas também não é low cost e não vai continuar. E sobre a Turquia, que também ouvimos falar... A Turquia tem muito boas clínicas de transplante, são mais caras que as de Portugal. Sim. Atenção a isto. O que me incomoda e o que fez... Quando eu estava no Brasil, pesquisei médicos lá, os que eu vi os resultados eu não gostei muito, tudo bem. Eu sei que tem muita gente boa no Brasil. Quando eu vim pra cá, todo mundo... agora tu tá do lado da Turquia. Até a gente falou num outro episódio, né, Bernardo? Não é bem do lado. Mas particularmente eu, que sou uma pessoa completamente neurótica com algumas coisas... Eu prefiro muito mais estar próximo do médico. Mas se ocorrer alguma coisa errada, eu não tenho como viajar para a Turquia amanhã. Eu critico os da Turquia, igual que critico low cost em Portugal. Sim. Variam só a nível de distância. Sim. E volto a dizer, uma boa clínica em Portugal é cara, uma boa clínica na Turquia é caríssima. Mais cara. Porque as boas clínicas da Turquia, ou seja, 3 ou 4 colegas meus que eu conheço de congresso e assim, que têm, como tem muita referenciação do Dubai, desses países, são transplantes para 10, 15 mil euros. Estamos a falar, portanto, clínicas caras boas na Turquia também são caras. E as pessoas que vão, não vão para as clínicas boas, vão para as clínicas por preço, low cost. Porque nunca é um médico, por muito que seja um médico a dar um nome, nunca é esse a fazer o transplante. Entra no mesmo que acontece em algumas Portugal, que são 10 ou 15 blocos com outros profissionais a fazer. Mas estava a dizer uma coisa engraçada, só para vocês saberem que é, eu apanho muitos pacientes que vão à Turquia para poupar dinheiro. E depois o médico, alguém da Turquia diz, olha, deves fazer PRP. E depois vem para a minha clínica gastar um valor de PRP. E eu digo, opa, isto é então... Tiveram a poupar 2.000 euros, mas depois gastaram 1.000 euros em tratamentos. E eu digo, não vale a pena. Não faz sentido. Não, eu concordo. E também noto que também há quem vá, porque muitas vezes é onde vai buscar confiança, no sentido que aqui em Portugal ainda não há muita proximidade com o médico, nós ainda não estamos muito envolvidos e por isso este podcast é excelente, que é para ver um bocado a pessoa gosta, ou a pessoa e o homem gosta de saber quem é que é, e às vezes na Turquia, como tem grupos que o amigo fez e até juntam-se um grupinho ou assim, acabam por ganhar confiança. Agora aquilo é assim, eu já vi casos a correrem bem, já vi casos a correrem mal, seja na Turquia, seja em Portugal, e eu volto a dizer, e aqui é o conselho que eu dou, falem sempre com quem vai fazer o transplante. A consulta tem que ser com quem vai fazer o transplante. Não é com uma clínica, não é com um centro, não é com um hospital. Ok, estou a falar com... É a mesma coisa, se for cortar o cabelo, eu quero saber, olha, com o Christian, olha, como é que vai correr, olha, quero assim, quero alçado, e é o Christian que me vai fazer, e mesmo que se eu for um cardiologista, é aquele cardiologista ou a equipa dele que esteja junto, e é o conselho que eu dou, está bem? Porque deve ser consulta de avaliação, transplante e seguimento, deve ser sempre a mesma pessoa, só assim, porque senão o outro diz, mas eu nunca na vida disse isso, foi o outro que disse isso, e começamos com as desculpabilizações, que não deve haver. Sim, é verdade. Mas, doutor, primeiro eu quero mandar um abraço para Carla, que está sempre em contato Exatamente. comigo. Volto a dizer, gente, isso aqui não é patrocinado, eu vou fazer meu transplante com o doutor Henrique, daqui a um tempo, é pago, não é nada. Né? Eu convidei o doutor aqui porque realmente nós gostamos do trabalho dele e achamos interessante, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, não é, Bé? Sem dúvida, então, até nós. Nós já tínhamos, aqui eu já tirei várias dúvidas. E vou dizer uma coisa agora, se isto ser pago, eu já tive várias agências e assim a tentar falar comigo, famosos e assim, e eu nunca aceitei, porque eu não aceito fazer gratuito. Eu peço, ou seja, acho que é... E depois às vezes, mas porquê é que não tens famosos? Não, eu já operei famosos, então, mais a nível da área de empresários e assim, pessoas muito conhecidas, mas que... Foi pago. Então, um paciente normal não... Mas é como eu digo, a mesma coisa para eu cortar cabelo, eu digo, é o meu trabalho. É isso. Não me peça para pintar uma parede, me peça para cortar a grama, a relva na casa, ajuda. Não me peça corte de cabelo grátis. É meu trabalho. Claro. É isso. Não é? Claro. Então, é assim. Mas, de qualquer forma, doutor, volto a dizer, abraço as meninas. Carla, a equipe é excelente. Obrigado. O atendimento lá é incrível. O dia que eu fui lá com o Bernardo, eu falei, cara, isso aqui foi tudo muito bem pensado. Foi. E a energia que se vive lá dentro é uma energia calma e tranquila. A gente chega num ambiente que realmente a gente se sente, além de acolhido... Só falta uma coisa, aí eu gostar de redes sociais. Para divulgar mais Mas as redes sociais da clínica, eu sei que a sua, pelo seu tempo é mais difícil, mas pelas redes sociais da clínica,
o pessoal que está nos assistir consegue tirar dúvidas, consegue, responde todo mundo, então é HM. Eu não vou fazer consultas Não, por coisa, mas consultas coisas, online, dúvidas não. de como é marcação, Sim, essas sim. coisas, sem dúvida, respondemos rápido, Sim. tudo isso temos. Excelente, excelente. E mesmo queiram marcar uma consulta e não saibam se devem ou não, por telefone, depois... Qual o telefone, doutor? Não sei. Não, ok. Sei o meu. Mas tá eu deixo tudo, tudo aqui na descrição. A gente coloca, mas estava a dizer que é dizer-nos, olha, eu não sei se devo marcar consulta ou não, que eu tenho isto, e aí explicam. Portanto, aí todo esse acompanhamento, até por telefone, que é mais fácil, digam, olha, Ok. vai fazer, ou se quiserem saber coisas da mesoterapia, isso aí Ok. nós esclarecemos isso tudo, está bem? Perfeitamente, doutor. Nada, eu é que vos agradeço. Foi um gosto, foi um prazer. Foi um prazer. Imenso, Passou-se assim. mesmo bem aqui. Imenso, que bom. E- E tá convidado a voltar. Vocês... A gente tem muitas coisas que a gente quer Vejam, conversar. é isso, vejam também o que é que o público diz, Sim. temas interessantes de alopecia frontal fibrosante, ou falar da areata, ou falar de transplante de sobrancelha, Aí, ou gurizada, é só deixar os comentários aqui o que vocês alopecia quiserem. feminina, por Alopecia exemplo, que é feminina. muito só falar da alopecia, é uma coisa muito... O que quiserem, eu estou cá Tá? sempre Deixem aí, disponível. a gente convida o doutor para ele voltar e a gente faz um novo episódio. Né? Mais uma vez, muito obrigado, doutor Nada, Henrique. eu é que Muito agradeço. obrigado. Nos sigam nas nossas redes sociais e sensuais, brincadeira. Eu gostei disso. Não, isso é cópia, gente. Isso é cópia das meninas lá do Vênus. Mas, Bernardo Melo. Exatamente, Christian Schipper. Aqui onde nós estamos a gravar este podcast, Impulse Room Studio, do nosso mano Eric. Portanto, se vocês quiserem gravar os vossos conteúdos digitais, podem fazê-lo aqui. Sigam também bomvivan.barbearia e Lisbon Method, que é a nossa agência, que tem estado a tomar conta de nós. Beijo, a galera da Lisbon Já Method. sabem que aos três nós vamos fazer o nosso ritual. 1, 2, 3. O Dr. Henrique é o fora da caixa. Obrigado, Muito doutor. obrigado e até Muito o próximo obrigado, até o episódio. próximo. Deus. Que top.